A gente finge de novo. Mas aí não vai ser tão autêntico, entendeu? Precisa de uma dramaticidade intensa. Uhum. Nossa, talento para iniciar a gravação. Caraca. Ah, meu filho. Ah, agora sim iniciou a gravação. E aí, gente, alguém se arrisca dizer, ou chutar? Pode chutar, não tem nada não. Então, assim, por que a gente teve a impressão de que essas três cores eram iguais quando estavam nas diferentes colunas e subitamente essa que parecia diferente, de repente elas são iguais? O que está rolando? Por que a gente teve essa impressão? Não, que o fundo também proporcione o que Desculpa, Olivia. o fundo que elas estavam inseridas também auxiliam, fazem mudar a forma que a gente vê as cores que estavam ali centralizadas. Ou seja, a gente não estava vendo as cores de fato, como é que elas são? É isso? Afirmação e tanto. De acordo com o fundo que elas estavam, no meio que elas estavam. Perfeito. Vamos para uma outra situação aqui. Tá vendo essa foto aqui, pessoal? Bom, é óbvio que vocês estão vendo, né? Legal. Essa daqui está marcada como número 1, certo? Prestem bastante atenção nas tonalidades de cor. Vou deixar vocês olhando ela por um tempinho, certo? Agora vamos mudar. Vai ser a mesma foto, mas com tonalidades diferentes. Essa é o número 2. Quem prefere a número 1, por gentileza, levanta a mão. Aqui no negócio do Google, por favor. Querem que eu mostre de novo a outra para vocês poderem ter um parâmetro de comparação melhor? De novo, então, a número 2. E então, a número 1. Que curioso, vocês são uma turma típica. Vocês preferiram com cores mais frias, pessoal? Vocês saberiam me dizer por quê? Eu só tô procurando, eu preferi, tô procurando por quê. Eu, pessoalmente, acho mais agradável de se olhar. Eu acho que ficou mais harmonioso. Eu acho que ficou menos, muito saturado, ficou melhor para ver as coisas. Tudo muito amarelo, ficou. Parece que melhorou a iluminação também, sei lá. Como assim melhorou a iluminação? É porque no outro tá tudo, igual o Gabriel falou, muito saturado, tudo muito amarelo, misturado. É interessante, porque na verdade a foto real é essa daqui. A outra foi meio que uma edição, na qual eu mudei justamente para que ela pudesse ter cores mais frias. Isso aqui é uma fotografia de palco, né? E aqui eu literalmente editei ela com que intenção? De tentar chegar, principalmente olhando o que são as cores brancas, tentar chegar no que seria a princípio mais próximo do real, olhando o tom de pele dele, né, as partes brancas do vestido e coisa e tal, tentando chegar num equilíbrio de tipo assim, olha, isso daqui é mais próximo do real de branco, mas isso daqui de fato era a iluminação cênica que estava rolando na hora, né? Então a foto literalmente saiu desse jeito, com uma cor mais aquecida. Em geral, as pessoas têm uma preferência por fotos com cores aquecidas, mas realmente essa turma mostrou o contrário, curiosamente. Interessante. Vamos para uma nova situação aqui. Vou colocar uma outra situação para vocês. Essa foto daqui, pessoal, deem uma boa olhada nela. Deixa eu tirar o fundo aqui e deixar só ela isolada. O que vocês estão vendo nessa foto aí? Um casal numa praia com parece que tem algumas estrelas no céu e uma cidadezinha no fundo.
Uma cidadezinha no fundo. Essa foto de alguma forma causa um desconforto para vocês, para além do fato do fotógrafo ser péssimo? Porque afinal de contas o horizonte está caindo, né? Enfim. Sim, parece um pouco uma montagem mal feita, né? Por que é uma montagem mal feita? Não sei, a iluminação tá com cara assim. A iluminação Essa sombra que tá no pé dele tá muito estranha, tá cortando ele. As costas dele também tá com um brilho ali. Verdade. Sem falar que essas tonalidades não lembram a praia. Essas tonalidades me lembram uma praia. Interessante. Por quê, Johnny? É muito pastel. E geralmente praia é mais vibrante, a cor da água, a cor do céu. Uhum. Tá faltando saturar mais um contraste. Tá faltando saturar mais contraste. O que vocês Saturar acham? mais a foto. Saturar mais a foto? Se eu falar pra vocês que essa foto não foi nem um pouco editada, que ela foi tirada exatamente dessa forma, tipo assim, foi numa câmera fotográfica sempre profissional, quando terminou de bater a foto, ela estava exatamente dessa forma. Ou seja, não teve nenhum tipo de edição. E é por isso que eu vou agradecer eternamente o trabalho dos editores de fotos e dos fotógrafos. Foi maravilhoso. Eu tinha certeza que essa foto era montagem por conta da luz que bate nas costas do homem. Uhum. Realmente, pareceu muito. Pois é, essa foto não é uma montagem, gente. Eu tenho como garantir isso pra vocês, porque fui eu que bati a foto. Um fotógrafo de péssima qualidade. O povo vai ficando abusado no terceiro semestre, né? Impressionante. É que é o último com você, a gente já... Como, Gabriel? É que o terceiro é o último com você, não é? Pois Então é. a gente já... Sincericídio. Ah, faça o favor de arrumar outra matéria com a gente. E aí, gente, por que essa foto... Vocês deram uma série de características da foto que parecem estranhas, mas mais relacionadas à iluminação e cores. Mas e a composição? Vocês têm alguma coisa para me dizer sobre ela? Ela tem alguma coisa de estranha? Ou tudo parece muito natural para vocês? Vou dar uma dica para Não vocês. parece natural. Não parece natural, né? Muitas estrelas Não. também. Vou dar para vocês 4 alternativas. E eu vou falar primeiro as 4. E depois eu quero que vocês escolham uma delas, certo? Essa foto, assim, como eu estou dizendo para vocês, eu não fiz absolutamente nenhum tipo de edição nela. Ela está exatamente como ela foi tirada. Só que ela tem esse resultado por conta de uma situação especial. Quem acha... Eu vou dar as 4 opções, tá? Quem acha que essa foto foi tirada ou 6 horas da manhã, 11 horas da manhã, 6 horas da tarde, 11 horas da noite. Levanta a mão quem acha que ela foi tirada às 6 horas da manhã. É 6 horas, que mais? 6 horas da manhã, 11 horas da manhã, 6 horas da tarde, 11 horas da noite. Pode abaixar, gente. 4 pessoas. 11 horas da manhã, gente. Por favor, levantem a mão. Sua posição bem esperta, Evelyn. Porque, afinal de contas, a sombra parece dizer exatamente isso, né? É o que eu suporia baseado nessa sombra. Pode abaixar. Terceira opção, 6 horas da tarde. Legal. 5 pessoas. Uhum. Pode abaixar. 11 horas da noite. Peraí, só um segundinho, gente. E aí, gente? Por que vocês estão... Como é possível? Vocês veem as coisas dessa forma às 11 horas da noite pra estar supondo que ela foi tirada às 11 horas da noite? Não. Eu tô supondo porque até agora tá tudo errado que eu tô supondo. Aí escolhendo mais muito errado. Logo, se eu estou errado, muito provavelmente é certo, né? Eu vou chutar porque tá tudo muito claro, parece que alguém deixou muito tempo de exposição, tá tipo, tem estrela,
a areia está muito clara e a luz nas costas dele ficou estourada, porque clareou muito. Então, acho que quando clareou tudo, acabou clareando muito o brilho. Vamos ver umas coisas interessantes. Realmente, vocês estão vendo as estrelas do céu, né? Isso não é ruído na foto, são realmente estrelas. E não é tão comum a gente ver tanta estrela assim no céu diurno, né? Mesmo que a gente consiga ver algumas estrelas. Na verdade, estrelas até não, a gente vê mais planetas, né? Quando começa a escurecer ou quando está clareando o dia, né? Não sei se vocês sabem a diferença, mas quando a gente olha para o céu, normalmente os pontos brilhantes no céu, cuja luz, quando a intensidade da luz variam, são estrelas, né? Porque, obviamente, a intensidade varia de acordo com a explosão solar que acontece nela, né? Os planetas, como eles não emitem luz, como eles refletem luz, a iluminação deles é completamente estável. Então, quando você olha para o céu e vê uma iluminação e vê algum ponto de luz, né, que parece uma estrela, mas ela é estável, ela na verdade é um planeta. E vocês vão perceber que quando começa a escurecer, né, quando começa a ficar no finalzinho da tarde, normalmente os primeiros pontos de luz que aparecem são extremamente estáveis, são justamente planetas, não estrelas. Mas enfim, bom, saindo disso. Para além disso, fator curioso. A gente tem ali, né, dá para ver totalmente a linha do horizonte, dá para ver as nuvens no céu longe no horizonte também, né? Normalmente a gente não veria isso durante a noite, né? E aí a gente tem uma situação muito louca aqui, que nos dá uma dica do que está rolando, né? Em geral, a iluminação da cidade não fica ligada durante o dia, né? Tá bom? Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu não sei se vou pedir a propriedade das fotos. Eu não sei se vocês sabem, mas no Windows, quando vocês pedem a propriedade das fotos, vocês têm a opção aqui de detalhes, e vocês conseguem ver tudo sobre a própria fotografia. Inclusive, bom, eu sei que ela foi feita. Ela foi tirada na... Cadê? Como que ela foi tirada? Não está escrito quando ela foi tirada. Não, foi tá assim. Tirada em dia 20 de abril de 2008, 11h13 da noite. Olha que maravilha. 11h13 da noite. E aí, como é possível que isso esteja rolando 11h13 da noite, gente? Que diabos rolou aí? Bom, isso explica por que, na verdade, o fundo saiu inclinado, assim, eu não estava vendo absolutamente nada. É óbvio que eu não estava vendo desse jeito, né? 11h13 da noite, enfim, né? Sem chance, né? O que essa foto, então... Peraí, se é possível fazer uma foto 11h13 da noite com essa iluminação, e é óbvio que eu não estava usando flash, né? Porque flash também não ilumina tantos quilômetros, assim, de distância. Eu acho o máximo quando as pessoas tiram foto de flash de noite, principalmente de lugares muito altos, tipo assim, do Mirante em Chapada, né? Realmente, existe uma expectativa que vai iluminar quilômetros, né? Isso tá bom, no meu caso. Mas e aí, gente? O que essa foto... Fala, Johnny. Eu liguei sem querer. Tá bom. Mas, no caso, então, você estava usando o modo noturno da câmera, então. Mais ou menos, eu estava usando a regulagem manual, né, na real. Eu estava regulando ela do que eu queria. Né? Entendi. Deixou mais um tempo aberto. Qual que é o nome da pessoa lá? Sim, essa foto, na verdade, foi tirada ao longo de 15 segundos de exposição, Gabriel, verdade seja dita. Mas, sendo bem franco, ela poderia ser tirada com uma velocidade extremamente rápida também, tipo 1/30, 1/15, sem dificuldade. Para isso, bastaria apenas que eu utilizasse uma lente muito grande, né, com uma grande abertura de diafragma. Então, ela conseguiria capturar exatamente a mesma quantidade de luz. Mas espera lá, se é possível capturar essa quantidade de luz utilizando ou, né, de mais tempo de exposição, ou de um filme muito mais sensível, que aí eu conseguiria fazer muito mais rápido também, ou então de um diafragma muito aberto, e a gente não enxerga as coisas dessa forma, que tipo de dica essa foto está nos dando, gente? Será que a gente consegue enxergar efetivamente a quantidade de luz que existe nos espaços e no mundo? Não. Aparentemente não. Não, certeza que não. Certeza que não? É isso mesmo, gente. Realmente, assim, a gente não é capaz de enxergar sumariamente a quantidade de luz que existe no mundo. No caso dessa foto especificamente, existe um plus que corrobora com ela, porque, na verdade, isso era a noite de lua cheia. Então, a sombra que vocês estão vendo ali na perna dele, que está sendo projetada ali na areia da praia, ela, na verdade, é a sombra da lua, é a luz da lua mesmo, é isso mesmo. E aí é muito legal, porque como a lua, obviamente, ela não emite luz, como ela reflete luz, e ela, obviamente, não tem nunca a intensidade da luz solar, é claro, o contraste fica muito mais fraco. É por isso que vocês estão vendo a areia da praia super esbranquecida, com pouquíssimo contraste em relação à água do mar e pouquíssimo contraste em relação à luz do céu, né? Então, assim, ela tá super pastel, né? Ou seja, super desaturada. Normal.
não existe uma fonte luminosa tão intensa quanto o Sol que possa favorecer o tamanho e contraste que a gente está acostumado a ver com a limitação que os nossos olhos têm. Alguns animais que têm, obviamente, uma retina diferente da nossa, ou mesmo todo um sistema de córnea, íris, enfim, totalmente diferente do nosso, vão conseguir ver luz tanto quanto a gente está vendo nessa foto aqui, normalmente, sem precisar de nenhum super dispositivo especial, porque seus próprios órgãos já são dispositivos especiais o suficiente. Interessante, não? Existe muito mais luz no mundo do que a gente é capaz de enxergar. Ora. Deixa eu fechar isso aqui e deixa eu abrir uma outra situação aqui para vocês. Joia! Olha que divertido isso aqui, gente. Me diga uma coisa. Que cor vocês estão vendo aqui? Verde. Que cor vocês estão vendo aqui? Verde. Verde. Que receio falar uma coisa tão óbvia, gente. Esses dois verdes são iguais, gente? Bom, pelo jeito sim, só tem menos luz emitindo dele. Tá, mas então eles não são exatamente o mesmo tom de verde, né? Ou pelo menos eles não se apresentam como tal, né? Mas não se apresenta pela falta de iluminação, né? Entendeu? Que cor é essa daqui? Vermelho. E essa? Também. Aí estão com brilhos diferentes, né? Eles não vão ser o mesmo vermelho, né? Claro, né? Interessante. Que cor que é essa daqui? Marrom. Marrom. E essa? Marrom. Iluminado. E essa daqui? Laranja. Como assim? Professor, você é montagem. Aham. Ele é hacker, certeza. Tem uma máscara ali. Certeza que ele é hacker, né? Que programa que é esse daí? Não confio, não. Uhum. Professor, Oi. só ficou assim por conta do azul e do verde ali do lado, né? Na verdade, não. Não tá dando. Minha cabeça vai pifar. Ótimo. É isso aí. Esse é o espírito da aula de hoje. A minha cabeça faz tipo um degradê nesse marrom que você aumentou aí. Tipo, Aqui faz parece nenhum isso aqui sentido. parece parecido com isso, né? É bizarro, né? Acontece com o meu também, Isa. Fica tranquilo, tá? Vamos para mais uma. Olha que legal essa daqui. Ao que parece, né? Essa superfície está sendo iluminada por uma iluminação meio magenta, rosada, alguma coisa assim, não é? Essa superfície está sendo iluminada por uma situação, por uma luz ali que parece meio azulada, alguma coisa nesse sentido, né? Será que as cores que estavam aqui sem essa iluminação são as mesmas cores que estavam aqui sem essa iluminação? O que vocês acham? Acho que sim. Bom, será que essa daqui vai ser a mesma lá do outro lado, da forma como ela está colocada agora? Não, né? Certamente não. Talvez, então, isso aqui que parece meio roxo, né? Porque, afinal de contas, está em iluminação avermelhada. Se pá. Também não, né? Talvez essa daqui, então. Não, essa daqui é óbvio que não, né? Porque, afinal de contas, aqui ela tá esverdeada, né?
Ah, eu preferi as paranoias da aula passada, que isso daqui é demais pra minha cabeça. Paranoia que elas estavam melhores, né, Jança? Ai, que joia. E por fim, olha que maravilha. Essa aqui é a melhor de todas. Essa é espetacular. Nossa, essa é a melhor de todas. Olha só. Gente, existe alguma hipótese dessa cor aqui ser a mesma dessa no olho de vocês? Nenhuma, né? Ah, não. Não. Então vamos lá. Ah, não era mesmo, né? Mas é a mesma dessa. Tá caindo em negação, Gabriel? Sim, na verdade, sim. Tô pensando que eu quero umas aulas de Photoshop aí. É, né? A parte mais importante do Photoshop é compreender que a gente, na verdade, enxerga as coisas em caráter absolutamente relativo. A gente não enxerga absolutamente nada como efetivamente as coisas são. Muito louco isso, né? Tá bom. Eu acho que já deu para sacar que a aula de hoje é sobre cores, né? E aí, vamos para uma outra imagem aqui, que é a explicação de por que isso tudo acontece. Vamos lá? Vocês já devem ter visto alguma coisa mais ou menos como isso, né? O que vocês estão vendo aí, gente? O que parece isso aí para vocês? É um castelo? Parece algo como um castelo, né? Alguma coisa assim, né? Deixa eu fazer melhor ainda. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. E aumentar também o tamanho disso aqui. Gente, vocês conseguem ver que parece que existe um pontinho preto ali no meio da tela? No meio da foto? Vocês acham que vocês são capazes de olhar para esse pontinho preto ali por, sei lá, 30 segundos? Sem desviar a atenção? Vamos tentar fazer isso? Tem que prestar atenção, gente. O professor colocou uma foto colorida no meio. Claro que eu coloquei uma foto colorida no meio, só que não. Só tem essa e essa, né? Tá bom? Vamos lá. Fiquem à vontade de novo, não tem problema. Uma dica é não piscar, viu? Porque quando você pisca, acaba, né? Que agonia. Agonia do quê? Que loucura. Eu não vi nada. Oi? Eu não vi nada. O que era pra ver? E aí, gente, alguém viu alguma coisa? O que vocês acharam uma loucura? Amiga, ficou tudo colorido. Ficou tipo a cor da foto. Porque ficou uma cor normal. Aí eu pisquei e foi tudo igual. O problema é que ela tá em preto e branco só. O único problema até então. Como é que é, Samara? É que a gente viu colorido e o único problema é que ela tá preto e branco. A gente viu as cores reais em cima de uma foto que, na verdade, é preto e branco. Aham. Alguém viu alguma ideia do que isso pode ter rolado?
Vou chutar. Eu cheguei na aula, pode falar. Eu ia chutar porque tem as cores. Eu vou chutar também, são as cores negativas, que são da outra imagem. E aí, não sei, quando ficou tudo preto e branco, eu não sei como, não sei até que ponto chegou, mas ficou tudo normal. Mas aconteceu algum bug aí no meio do caminho. Como assim o olho compensa as cores? Fale-nos sobre isso, Ana. Se possível, fale mesmo. Ai, consegui ligar aqui o microfone. Uhul! Eu acho que porque a gente fica olhando fixamente para um lugar, o olho fica como se fosse cansado. E aí, ele compensa as cores no nosso cérebro. E aí ele põe as cores negativas para compensar. Tipo, quando o cabelo tá amarelo, a pessoa pinta de roxo para ficar branco. Uhum. Ele faz isso. Fantástica explicação. Só não é bem o nosso olho que faz isso, o nosso cérebro. Mas a explicação é mais ou menos isso mesmo, Ana. É mais ou menos por aí, com certeza. Pessoal, boa parte do material que vocês vão estar vendo aqui hoje, que agora sim eu começo efetivamente a abordar com vocês, é baseado nesse livro, que particularmente, assim, não é nada pessoal, né? Claro, não estou fazendo nenhuma super questão de fazer propaganda para o autor, não, mas é um baita livro a respeito de cores. A gente tem uma bíblia no Brasil, maravilhosa, chamada Da Cor Inexistente, que é realmente fenomenal para falar a respeito de tudo quanto é fenômeno possível relacionado à cor. E é incrível, porque esse livro é usado no mundo inteiro, e ele, maravilhosamente, é de um autor brasileiro que fez uma pesquisa fantástica a respeito de cores. Então, boa parte que a gente vai estar vendo aqui, na verdade, quase tudo, certo? São coisas que são extraídas, né, do material dele, tá bom? Gente, o que é luz? Vamos lá. Vamos começar para valer agora. O que vocês aprenderam que era luz? Lembra? Os professores de física do ensino médio falavam muito sobre isso, né? E afinal, vocês passaram na UF, então certamente vocês lembram, né? São ondas eletromagnéticas em frequências específicas. Ondas eletromagnéticas em frequências específicas. Ou seja, a luz existe? Enquanto matéria, você quer dizer? Tipo... sei, como você quiser. Escolha. Putz. Será que isso? Vou dizer que sim. Tá bom. Será que cor existe? Vocês estão com a cara A cor é o ato da única luz que o material não absorve, aí ela reflete. Como assim? Explica um pouco melhor. Como a folha é verde. A folha, ela absorve todas as camadas da frequência da cor, mas menos a verde. Então, o fato dela não absorver, ela reflete, a gente vê aquela cor que ela reflete. Fantástica colocação, mas e aí? Será que a cor existe? Acho que existe através da luz. Bom, pelas camadas da luz, né? Tem uma novidade para vocês. Segundo esse material do Israel Pedrosa, cores não existem. E não é só segundo ele, não. Na real, segundo geral, cor não existe. Porque cor não é matéria. Cor é sensação. O que existem são diferentes comprimentos de onda, que vai exatamente na direção do que o Gabriel estava falando para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês. Acho que vocês devem se lembrar mais ou menos disso daqui, né, do ensino médio, né, que é a respeito de todo o espectro eletromagnético, né? Então, a gente tem comprimentos de ondas super diferentes, né, diversos comprimentos de onda, e uma fração muito específica desses comprimentos de onda, quando atinge os nossos órgãos sensores, que no caso são os olhos, certo? São compreendidos enquanto luz, enquanto cor. Não quer dizer que necessariamente luz seja alguma coisa que se manifesta como a gente vê. Isso é como a gente vê. Não quer dizer que cores, efetivamente, que os materiais tenham tonalidades de alguma forma. Isso é como a gente interpreta. Tanto é que, para quem tem alguns tipos de daltonismo, algumas situações muito específicas relativas às células presentes na retina, ou mesmo algumas questões mentais,
não enxerga determinadas cores. Vocês sabem de que células são essas que eu estou falando? Vocês se recordam disso também da biologia do ensino médio? É desgraça. Né? Coisa mais chata, né? Deixa eu dar uma dica super especial e maravilhosa para vocês. A melhor imagem da aula inteira. Olha que beleza. Dica. Lembra disso aí, gente? Não? Cone bastonete. Bastonete, né? Exatamente, cones e bastonetes. Obviamente não são nem esses cones e felizmente não são esses bastonetes. Mas, a gente está falando de alguma coisa mais ou menos como isso daqui. Na nossa retina, nós temos células especializadas para perceber apenas variação de luz. Ou seja, ela é muito facilmente sensibilizada por qualquer uma das ondas do espectro magnético visível, qualquer uma delas, certo? Inclusive em baixíssima luz, ou seja, com pouquíssima sensibilidade para o nosso olho, os bastonetes são capazes de perceber apenas se tem luz ou não dentro do que a gente entende como luz, certo? Já as nossas células cones, elas são muito mais especializadas. Nós temos 3 tipos diferentes de células cones que são responsáveis por perceber, ou seja, por ser sensibilizadas por 3 tipos de comprimentos de ondas diferentes. 3 tipos de comprimentos de ondas diferentes. Vocês fazem alguma ideia de que, 3 tipos de comprimentos de ondas diferentes? Será que são as mesmas coisas das cores primárias? O que vocês acham? Faz todo sentido que sejam, né? Sim, é isso mesmo. Cada um dos 3 tipos de células cones que nós temos é responsável por ser excitada, ou seja, por ser estimulada por cada uma das 3 cores primárias. E, claro, vocês lembram quais são as cores primárias, né? Será que vocês lembram mesmo? Vamos lá, gente. Quais são as cores primárias, por favor? Isso vai ser vermelho. Peraí, só reduzir um pouquinho aqui, porque vocês vão falar um monte mesmo. Vermelho. Azul. E amarelo. Amarelo. Tem nenhuma outra aí nesse meio, não. Preto. Não, preto não, branco. Branco. O que mais? Magenta esse ano conta ou é só para pigmento? Esse ano. Verde não, né? Verde no RGB, só que aí é outra história. Então verde é também. São muitas cores primárias. São muitas cores primárias, né? Que engraçado, eu achei que eram só 3, né? E aí, gente, se vocês tivessem fazer a votação aí, o que vocês chutam aí que é cor primária? O que ensinaram vocês que era cor primária? Vamos lá. Acho que vocês tiveram isso desde o prezinho, provavelmente, né? É vermelho, azul e amarelo, as cores primárias do Brasil. Vermelho, azul e amarelo. Vou dizer para vocês que, na verdade, as cores primárias de verdade são apenas vermelho, azul e verde. Amarelo não é cor primária. Chato, né? E vocês estão acreditando e aceitando isso numa boa, né? Só que não. E aí, gente? Vocês não concordam que o verde seja a cor primária e o amarelo não seja? Não, porque o verde é azul e amarelo misturado. O verde, azul e amarelo misturado. Deixa eu falar uma novidade para vocês. O que acontece? Vamos lá. Vou fazer um desenhozinho mais porco aqui para vocês. Apesar de estar com o Photoshop aberto, eu vou fazendo isso aqui. Vamos lá, meu filho. Olha só. Existem, na verdade, 2 sistemas diferentes de cores primárias. Eu costumo dizer que, na verdade, não existem 2 sistemas. Na verdade, existe um só mesmo, que é realmente de vermelho, verde e azul. Vocês já vão entender por quê. Mas o primeiro deles, a gente conhece como ele sendo o que a gente chama do RGB. Vocês lembram disso, pessoal, dessa sigla RGB? Acho que algum de vocês aqui, inclusive, falou sobre isso agora, não falou? Não? Sim. O R de vermelho, certo? O G de verde. Nossa, que beleza. E o B, né? De azul, não é? Pelo sistema RGB, pessoal, a gente é capaz de conseguir absolutamente todas as cores que são possíveis e imagináveis, certo? Existe uma coisa que nós chamamos de síntese aditiva de cores. O que é síntese aditiva? É um sistema que você consegue a luz branca
pela mistura de todas as cores. Ou seja, você adiciona cores e de tal forma que quando você adiciona todas, você resulta na luz branca. Certo? Então, ele é um sistema que funciona por adição. Todos os sistemas de cores utilizados através de meios que emitem luz necessariamente serão RGB. Ou seja, a tela do monitor para o qual vocês estão olhando, a tela do celular para o qual vocês estão olhando. Não sei se vocês chegaram a fazer o teste, se vocês tiveram a oportunidade de, quando criança, chegar... Sabe aquelas televisões de tubo? Aquelas televisões antigonas e coisa e tal? Né? Não sei se quando... Acho que ninguém adulto faz isso, mas quando criança, sei lá, de chegar muito perto dela para ver o que tinha ali dentro, e de repente se dar de cara com umas pequenas televisõezinhas, que elas são exatamente vermelha, verde e azul. Não sei se vocês lembram disso, chegaram a fazer essas coisas. Ninguém devia fazer, né? Os pais não deviam deixar de fazer isso, mas a gente faz. Né? Então, ali você tinha literalmente vermelho, verde e azul. E com essas 3 cores, vocês conseguiam todas as outras cores. Da mesma forma, se você for, por exemplo, trabalhar com iluminação de teatro, por exemplo, ora, para você conseguir alguma cor, você vai necessariamente estar somando cores. Então, se você quiser, a não ser que, obviamente, você já utilize cores específicas, por exemplo, como o amarelo, que você tem uma gelatina específica para o amarelo, se você somar, pode parecer surreal, mas se você somar o verde e o vermelho, você vai conseguir o amarelo. Bizarro, né? Vamos fazer esse teste? Olha só, vamos usar o nosso bom e velho Photoshop, né? Não importa qual seja o tamanho da minha área de trabalho. Mas vamos lá. Então, RGB, certo? O que acontece se eu adicionar o R no máximo, que é o vermelho, 255, eu consigo vermelho. Se eu adicionar o verde ao máximo, que é o R, 255, que cor que eu consigo? O amarelo. Porque é surpresa, Gabriel. Será que o Photoshop está errado? Não, é muito natural. E principalmente para você que é artista, é mais natural ainda. Porque o que acontece? Lembrem-se, a gente está falando de um sistema, certo? De síntese aditiva, ou seja, um sistema que é baseado em luz, certo? Onde, obviamente, nós percebemos cores de acordo com a sensibilidade, de acordo com que as nossas células cores são sensibilizadas dentro do nosso olho. Nós temos células cores responsáveis por serem sensibilizadas necessariamente pelos comprimentos de ondas relativo ao vermelho, pelo comprimento de onda relativo ao azul e pelo comprimento de onda relativo ao verde. Quando as nossas células cones responsáveis por ser sensibilizadas pelo comprimento de onda do vermelho é sensibilizado e também é verde, a gente percebe como sendo amarelo. Quando a gente tem, por exemplo, as nossas células da retina sendo sensibilizadas pelo azul e pelo verde simultaneamente, a gente vai perceber como ciano. Quando a gente tem as nossas células da retina sendo sensibilizadas pelo azul e pelo vermelho simultaneamente, alguém faz alguma ideia de qual vai ser a cor que vai ser percebida? Roxo. Alguma coisa em torno de um roxo. Mais precisamente um magenta. O que acontece? Existe um segundo sistema de cores, conhecido como, aí sim, né? Quem já olhou o cartucho de tinta, né? Ciano, magenta, amarelo e, curiosamente, o preto. Na verdade, é o que eles chamam de cor-chave, certo? Não é exatamente o sistema que a gente conhece ele, na verdade, como CMYK, né? É porque, na verdade, ele é em língua inglesa, vai. É porque, na real, vai ser cyan, né? Magenta, que se escreve da mesma forma em ambas as línguas, né? Yellow, que é o amarelo. Yellow, que é o amarelo, certo? E o que é a cor-chave, que, na real, é o preto. Explico para vocês por que esse sistema existe. O sistema ciano, magenta, amarelo e preto, que não coincidentemente é o sistema que, se vocês forem olhar qualquer impressora jato de tinta, quando vocês tiram lá os cartuchos coloridos, são exatamente essas cores que aparecem, certo? O que acontece, então? O sistema CMYK, ele se baseia num sistema de síntese subtrativa, que é mais ou menos o que o Vinícius estava colocando ali antes, na pergunta anterior, com relação à existência de luz e de cor. O sistema de síntese subtrativa, pessoal, ele se baseia na seguinte ideia. Quando você tem todos esses 3 comprimentos de onda, responsáveis pelo vermelho, responsável pelo verde, responsável pelo azul, incidindo numa folha que a princípio é branca, certo? Significa o quê? Que todas as 3 estão sendo refletidas para dentro do olho, certo?
Por isso, todas as três vão estimular o meu olho, vão estimular as minhas 3 células cone, e eu vou perceber como branco. Ok? Joia. No momento em que eu tenho todas as 3 cores incidindo em cima de uma determinada superfície, como, por exemplo, sei lá, uma superfície magenta, por exemplo. Pra vocês terem uma noção do que é magenta? Magenta é mais ou menos isso aqui. Ó. Certo? Deixa eu pintar ele para vocês aqui. Quando eu tenho uma superfície magenta com a luz branca incidindo em cima dela, ou seja, todas essas 3 matizes, certo? Responsáveis por estimular todas as nossas 3 células cone. Quando elas batem nessa superfície, o que acontece? A matiz do vermelho vai ser refletida, a matiz do azul vai ser refletida, a matiz do verde vai ser absorvida. Ou seja, essa superfície, ela está absorvendo luz, certo? Absorvendo um determinado comprimento de onda e fazendo com que apenas os outros comprimentos de onda cheguem para a nossa retina. É por isso que ele chama-se síntese subtrativa. Que quando você tem uma superfície que é totalmente preta, quando você tem todos os 3 comprimentos de onda possíveis chegando na superfície, responsáveis por branco, chegando na superfície, refletindo para o nosso olho, nada está sendo refletido. Se nada é refletido, você consegue ver do que se trata isso daí? Não. Você enxerga como preto. Maluco, gente? Estranho? Alienígena? Não faz nenhum sentido. Esse rolê me lembrou um negócio que eu fiz quando era criança, que é fazer um disco com as cores, aí girar rápido ele com o lápis, aí ficava branco. E ficava branco. Uhum. O que acontece, gente? Literalmente, mais uma vez. Quando eu tenho, né, o ciano, vamos lá, deixa eu colocar eles aqui. Não foi uma boa escolha, porque no final das contas agora, deixa eu colocar o azul como azul de fato, isso aqui está mais para ciano do que para azul, certo? Então, olha só. Quando eu tenho o ciano, o magenta, amarelo. O amarelo vai ficar péssimo para perceber com fundo branco, né? Mas é o que tem para hoje, gente. Foi mal. Amarelo. Nem vou falar do preto por agora, certo? Olha só que interessante. Todas essas 3 aqui, juntas, quando todas as 3 estimulam a nossa retina, a gente vai estar vendo branco, certo? Ótimo. Quando eu tenho só a vermelha e a verde chegando na minha retina, eu enxergo como amarelo, certo? Quando eu tenho só a verde e azul chegando na minha retina, eu enxergo como ciano, certo? Quando eu tenho só a vermelha e a azul chegando na minha retina, eu enxergo como magenta, certo? Ou seja, todas as 3 estão sendo emitidas em cima de uma superfície, mas o que está refletindo está absorvendo o verde e por isso eu estou vendo magenta, certo? Chama-se síntese subtrativa, porque ela literalmente subtrai cores. Ou seja, na prática, gente, quando a gente tem... Não sei se vocês vão se recordar dessas coisas do ensino médio, mas como é que... Bom, a gente está falando que luz, né? Isso que a gente chama de luz, né? E é isso que nós estamos chamando de cores. Bom, se cores são sensações, o que estão chegando para a nossa retina são basicamente estímulos, ou seja, ondas eletromagnéticas. Vocês se recordam como é que isso se forma? Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente tinha o núcleo atômico e aí a gente tinha a eletrosfera, o que acontece? Quando você tem um elétron descendo de uma camada para outra, como resultado disso, você tem a criação de uma onda eletromagnética. Por outro lado, quando você tem um elétron, uma determinada camada da eletrosfera, e ela como é que é a palavra que designa isso? Quando ela se apropria, quando ela absorve, ótimo, absorção. Quando ela absorve, né, esse comprimento de onda, o que acontece é que ela sobe uma camada. Então, o que acontece com os materiais é literalmente isso. Mas peraí, professor, se você está falando isso, afinal de contas, quando você tem uma superfície preta, certo? E ela está efetivamente absorvendo todos os comprimentos de onda possíveis, ela não deveria, então, esquentar? Isso acontece ou não acontece, pessoal? Isso é familiar para vocês? Vocês já viram? Acontece. Oi? Eu acho que sim. É mesmo? Então, quando vocês pegam uma superfície preta, ela normalmente está mais quente? Não. Tipo, se a gente sai na rua com roupa preta, fica mais quente. Ela absorve mais luz.
Ao passo que você sair com roupa branca, ela obviamente vai estar absorvendo menos luz, correto? Pessoal, o sistema CMYK, ele utiliza também do que ele chama da cor de chave, que é o preto, porque na prática, se você mistura apenas as outras 3 cores, tanto o ciano, quanto o magenta, quanto o amarelo, se você mistura as 3, você não vai conseguir o preto. Você vai, na verdade, conseguir uma espécie de um marrom esverdeado, certo? Você não consegue um preto, de fato, certo? Você só se aproxima dele. Então, é por isso que você tem, literalmente, a adição do preto, porque só pela soma das outras 3 cores não é possível consegui-lo, certo? Vocês já ouviram falar de um preto supremo chamado Vanta Black, pessoal? Não? Porque, na prática, é o seguinte, a gente, na real, enquanto humanos, a gente não conhece o que é preto. É fato. Da mesma forma, a gente tem uma breve noção do que é o branco. No final das contas, o que a gente tem é, na verdade, o que a gente chama de um branco gelo, um branco neve, mas o branco, para valer, provavelmente nos deixaria quase cegos. Da mesma forma, um preto supremo, a gente não conseguiria sequer identificar qualquer tipo de forma próximo dele. Porque, afinal de contas, nada, absolutamente nada estaria chegando na nossa retina. E não é o que acontece. Quando a gente olha para uma situação como essa daqui, aqui talvez não vai dar para ver direito, é obviamente a cor preta. Mas o que a gente enxerga, na real, é como um cinza bem escuro, mas não enquanto um preto. Preto é uma situação que só vai ser possível conseguir quando você não tem realmente nenhum tipo de luz, ou seja, nenhum tipo de comprimento de onda estimulando a sua retina de forma nenhuma. Você vai conseguir isso, talvez, numa caverna super profunda, onde nenhum fragmento de luz seja capaz de chegar. Aí pode ser que você consiga isso, mas aí, claro, também, obviamente, vai estar chegando absolutamente nada em volta. Mas esse é o preto supremo, ou seja, nenhum tipo de estímulo chegando na sua retina. Vanta Black é um negócio muito legal. Vanta Black, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele está aqui. Vamos lá. Vanta Black, pessoal, é um material que só foi conseguido muito recentemente, utilizando literalmente nanotecnologia, de tal forma que ele é capaz de absorver a luz num nível tão absurdo, que realmente nada chega para a nossa retina. Ou quase nada. Ele não chega a ser um perfeito, mas ele é tido como material que consegue absorver 98% dos comprimentos de ondas emitidos por qualquer tipo de luz. Então, olha só que fascinante ele. Aqui ele parece uma folha perfeita, né? Here's an interesting clip. And what we've done, na real, ele não é. And then dropped the lighting back so you can see how the shape suddenly appears out of nowhere. A high-tech company by the name of Surrey Nanosystems olha só claims que to have fascinante. Você vê o perfil, você vê o perímetro, mas você não é capaz de ver absolutamente nada dentro do volume disso, porque absolutamente nada chega mesmo para a retina. Então, mesmo... Ah, mas é uma filmagem. O sensor das câmeras não é capaz de registrar absolutamente nada, porque não tem praticamente nada chegando. Entered the blackest black you have ever seen, which goes by the name of Vanta Black. Vanta Black is the definition of darkness. It's a material that absorbs 99.965% of ultraviolet, na verdade, 99% da luz. Ou seja, praticamente nada é refletido. Então, basicamente, você só consegue ver o perímetro, porque, obviamente, você vê o resto da luz que não tem nada a ver com essa superfície, porque quase tudo que está chegando ali está sendo absorvido, e com isso você não vê absolutamente nada. É insano, né? E aí, pessoal, vocês se deram por convencido com essa história do ciano magenta amarelo? Isso não colou para vocês? Do verde, azul e vermelho? Isso ficou claro para vocês? Funciona ou não funciona? Querem que eu explique um pouco melhor? Rapidinho. Por favor. É só uma dúvida mesmo. Você falou que se misturar ciano, magenta, amarelo não faz preto. Mesmo no ideal, assim, você pegar as cores mais puras, não faz preto mesmo? Não faz preto mesmo. É fascinante, Gabriel. É igual massinha de modelar. Sabe que massinha de modelar, quando você mistura normalmente a vermelha, como é que é? A vermelha, amarela e azul, você mistura todas elas, quando das dá um verde esquisito, um marrom sem graça, uma coisa mais ou menos assim? É mais ou menos isso mesmo. Para você ter uma ideia, quando a gente vem, por exemplo, no Photoshop da vida, olha só que fascinante. Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos supor, aqui nas cores do próprio Photoshop, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, 100% de ciano, 100% de magenta, 100% de amarelo, aqui ele está dando, na verdade, alguma coisa mais próximo de um marrom rosado, uma coisa nesse sentido. Mas ele entende que, no final das contas, isso absolutamente nunca vai ser o preto de fato. Porque misturar essas cores não vai dar preto. E é muito legal, principalmente para quem tem experiência com pintura, é super bacana, porque você tem a oportunidade de pegar essas tintas de fato e tentar misturar elas. Tranquilamente, com muita tranquilidade. Não vai dar preto. Eu já fiz muito isso. E ok, não dá preto porque o pigmento não é
perfeito, mas eu imaginava que quando fosse, daria preto. Nem no mundo ideal, Gabriel, infelizmente não. É muito interessante porque, assim, gente, quando a gente está falando, na verdade, de materiais, né, que estão absorvendo, né, comprimentos de ondas diferenciados, vale a gente lembrar o seguinte, assim, não existem materiais perfeitos, verdade seja dita. Né? Então você vai ter, por exemplo, dependendo se a Kodak fabrica um amarelo, se a Canon fabrica um amarelo, se a Epson fabrica um amarelo, dependendo da jazida da onde eles estão tirando a matéria-prima para poder fazer os pigmentos dessas cores, né, você vai ter, obviamente, amarelos diferenciados. E é sabido que isso, inclusive, acontece. Né? Você vai ter um pouco, por exemplo, sei lá, se vocês forem levar, por exemplo, para revelar fotografia, por exemplo, vocês tiraram do celular, numa máquina, normalmente só tem dois tipos de máquinas que fazem esse tipo de revelação, que é a Noritsu da Kodak, que é uma máquina japonesa, e as Frontiers da Fuji. Se você levar exatamente a mesma foto e pedir para tipo assim, para ambas os tipos de equipamento, não mexa de forma nenhuma em ambas as fotografias. A Noritsu vai imprimir uma, a Front vai imprimir uma outra que vai sair com uma leve diferença, porque a matéria-prima de cada uma dessas cores é diferente. E é por essa razão. Não sei se vocês já ouviram falar de uma tal de Pantone. Já ouviram falar das cores Pantone, pessoal? Qual que é a vibe da Pantone? Para quem nunca ouviu falar, deixa eu mostrar um pouco da Pantone para vocês. Pantone, pessoal, literalmente é uma indústria, certo? Que padronizou todos os sistemas de cores baseado numa padronização da matéria-prima dessas cores. Então, o que acontece? A gente está aqui falando, por exemplo, sei lá, dependendo do tipo de lugar que você vai fazer a impressão, se é numa máquina da Kodak ou da Fujifilm, você vai ter uma diferença de cores. Isso é péssimo. Imagina que para quem trabalha com cores, tipo o pessoal da arquitetura, imagina que para quem trabalha com cores, tipo assim, o amarelo da Subnews, será que vai ser o mesmo amarelo da Sherwin-Williams, que vai ser o mesmo amarelo da Coral, que vai ser o mesmo... Você vai ter variações de amarelo. É inevitável que isso aconteça, porque você vai ter matérias-primas diferentes. É inevitável que isso aconteça. Então, a Pantone, ela é criada, enquanto indústria, justamente para ela tentar padronizar ao mais extremo possível, de tal forma que, quando você pega aquele leque de cores da Pantone, ou as fichinhas, que são as cartelinhas individuais de cores, aqui, o tipo de amarelo, por exemplo, vamos por esse amarelo que está me mostrando na tela, né? O amarelo que você está vendo ali é exatamente o mesmo amarelo, certo? Da tinta que a Pantone fabrica, que determinada agência de publicidade, birô de impressão, gráfica, vai estar comprando, ela vai bater com uma perfeição extrema, porque existe um controle de qualidade dentro da fabricação da Pantone, que faz com que, mesmo as pequenas variações entre os tipos de material que existem lá, ela dê uma uniformidade muito próxima entre o que você escolhe e o que você entrega. Isso é muito mind-blowing, gente, porque só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente trabalha... Bom, não sei qual é a experiência de vocês com isso, mas, por exemplo, se vocês pegarem uma determinada foto e mandar imprimir numa impressora jato de tinta, ou mandar imprimir numa impressora laser colorida, se vocês já fizeram um teste com isso, eu tenho certeza que vocês já passaram muita raiva com essa história. Porque jato de tinta, ela entrega uma cor muito mais próxima, inclusive, do que você está vendo na tela, apesar de não ser exatamente tão próxima assim. A impressora laser vai entregar uma cor descomunalmente distante, a não ser que o birô de impressão tenha, assim, um processo de calibragem da máquina muito especial. Lívia, pode falar, por favor. Professor, eu tenho uma dúvida quanto ao assunto de fotografia analógica, o processo de revelação e das cores. Vamos lá. Esses milhões de coisas de pandemia que todo mundo fez... Eu só vou falar um pouco mais alto, que eu não estou entendendo. Deixa eu chegar mais perto do computador. É que nesses milhões de cursos de pandemia que todo mundo fez, eu acabei me envolvendo bastante com essa coisa da revelação analógica. Eu não sou muito boa com fotografia, mas eu peguei a super câmera que a minha irmã usa e eu tentei, assim, fazer algumas coisas. Claro, as minhas primeiras revelações acabaram ficando bem ruins, mas as cores que eu tentava tirar da mesma foto, no mesmo ângulo, sabe, com o tripé montado do mesmo jeito, os dois tripés batidas meio que no mesmo instante, isso aí é muito diferente, essa coisa da câmera analógica com a câmera digital. Engraçado você falar sobre isso, eu vou chegar lá, mas eu tenho aqui um conjunto de fotos exatamente com essa mesma situação que eu fiz, mais ou menos o que você está falando, onde, por exemplo, essa daqui, eu fiz com uma máquina fotográfica da Nikon, utilizando uma determinada lente digital, certo? A máquina digital, de sensor digital. E essa daqui eu fiz usando a mesma lente, numa Nikon razoavelmente equivalente, analógica, usando filme fotográfico. A gente vai conversar um pouquinho, inclusive, sobre isso. A gente vai chegar nesse ponto, eu prometo. Tá bom, obrigada. Imagina. Gabriel, o que você ia falar, por favor?
É que você falou da impressão com problema da compatibilidade. Isso para não dar diferença de monitor, que também é um outro problemão, né? Nossa, é um problema... Não, é muito interessante falar isso, porque, cara, você tem, por exemplo, na maior parte dos monitores, os monitores são feitos a partir do que a gente chama de cristal líquido. Ou seja, eles têm, os monitores LED que se falam, normalmente, na verdade, são monitores de cristal líquido. O que acontece é que eles têm um backlight de LED, ou seja, você tem lâmpadas LED no fundo, lâmpadas brancas de LED, iluminando isso para dar contraste, e um filtro de cristal líquido, aí sim com as 3 matizes de cores, né, para poder criar essa coloração. Em contraste com isso, vocês já ouviram falar, por exemplo, dessas telas de OLED, que agora estão até vindo em televisão, umas coisas assim? Acho que a Samsung patenteou o sistema que era OLED mesmo que chama, né? O que acontece com o OLED? O OLED é diferente. Ele, por exemplo, não tem uma tela de cristal líquido. Ele tem realmente LEDs individuais muito pequenininhos de cada uma das cores. E aí, com isso, obviamente, o arranjo de cores e de contraste fica absurdamente maior. Mas também é uma coisa muito mais insana. Você tem ali realmente um grid descomunal de LEDs microscópicos para poder conseguir essa loucura toda. É muito mais barato, obviamente, trabalhar com cristal líquido. E aí, o que acontece? Vocês todos já devem ter passado por essa situação, né? Tipo assim, peguei e joguei a imagem dentro do Word, na hora que fui imprimir, ela saiu diferente. Claro, o monitor é um sistema RGB. Ele não tem como não ser RGB. É uma fonte emissora de luz, certo? Enquanto você tem no cartucho de tinta uma fonte que ela funciona pelo sistema subtrativo de cor. Então, se uma trabalha com RGB, outras trabalham com CMYK, mesmo o Photoshop da vida, você trabalha tentando fazer essas adaptações. Mas, por exemplo, quando ele mostra aqui, vamos supor, eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com esse magenta, vamos colocar aqui, magenta perfeito, né? 255 de vermelho, 255 de azul, ou seja, o máximo de azul, o máximo de vermelho. Ele me dá aqui a equivalência em CMYK. Só que mais ou menos, depende do CMYK. Da mesma forma, depende da calibragem do monitor que você está olhando para você saber se é essa mesma cor que você está utilizando. Existe, na verdade, mesmo nos padrões de RGB, uma variação muito grande, mesmo no padrão de CMYK, uma variação muito grande. Para vocês terem uma ideia, só para poder fazer uma analogia aqui para vocês, que eu lembrei aqui, tem uma professora da UNB, que ela é professora de plástica lá, ela chama-se Dulce Schunk. Isso. Ela é uma artista plástica lá de Brasília. É só porque não tem nada a ver, só porque eu lembrei dela aqui agora. Olha só que interessante. Todas as tintas, ela pinta, né? Todas as tintas que ela utiliza, ela não compra as tintas. Ela utiliza de matérias-primas, de rochas que ela pega no Cerrado, normalmente nos arredores de Brasília e de Goiás, e ela faz as próprias tintas. E aí é claro que ela vai conseguir, gente, um tom de amarelo que está sendo fabricado pela Pantone, pela Souvenir e coisa e tal, ou um tom de amarelo que ela tá pegando a rocha e minerando ali para extrair, nunca que vai dar a mesma cor. É claro, vai ser radicalmente diferente. Inclusive, eu recomendo vocês seguirem o trabalho dela, que é do caramba, porque ela só usa, literalmente, minérios do cerrado para fazer as próprias cores. E ela faz as próprias cores. Então, particularmente, eu acho isso fantástico. Ok, pessoal? Então, assim, mais uma vez, voltando aqui. Quando a gente fala a respeito de síntese aditiva, a gente está falando, literalmente, do que a gente chama de cor-luz, onde a gente tem, então, a soma, né, dessas 3 matizes principais, que é o azul, o vermelho e o verde, que vai dar absolutamente todas as outras cores. E não é coincidência se a gente olhar essa imagem, que, pera lá, o ciano, o magenta e o amarelo também são aqui. Eles, inclusive, são as cores complementares de cada uma dessas cores principais. Naturalmente, eles são. Porque quando você mistura, por exemplo, o verde e o azul, mas ao mesmo tempo a superfície ela está absorvendo o vermelho, ela vai estar refletindo como ciano. Então é claro que eles vão ser cores diametralmente opostas. Da mesma forma, se você mistura na tinta o azul com o vermelho, você vai ter um magenta, porque o verde está sendo absorvido. Ou seja, a matiz do verde, responsável pelo estímulo do verde, se estivesse chegando no nosso olho, daria no branco. Mas quando está sendo absorvido e só a azul e a vermelha estão sendo refletidas, a gente vê como magenta. Percebem? E a mesma coisa vai acontecer também na síntese subtrativa. Não é de graça. Claro, elas são totalmente opostas uma da outra. Quando você tem um sistema que é baseado no ciano, no magenta e no amarelo, certo? O que acontece? Assim, quando você mistura o ciano e não o azul, quando você mistura o ciano e o amarelo, você vai inevitavelmente conseguir o verde. Certo? Por que quando você mistura o ciano e o amarelo você conseguiu o verde? Baseado na síntese aditiva, pessoal.
Oh, meu Deus. E aí, gente? Vocês estão viajando, né, galera? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Ou vocês estão viajando completamente? Gente, vocês podem abrir o microfone e falar, por favor. Gente, eu posso refazer isso aqui tudo. A gente pode desenhar melhor isso daqui para vocês poderem entender melhor. Pode falar. Não, é que dá para entender quando você está falando, mas complica para formular uma resposta, entendeu? Tá bom, vamos fazer o seguinte. Bem isso. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos lá. Vamos começar isso aqui do zero. Imagine vocês que eu tenho uma superfície, certo? E aí, nessa superfície... Oh, caramba. Imagine vocês que eu tenho uma superfície como essa, certo? E aí, tenho aqui uma fonte de luz que é branca. Se essa fonte de luz é branca, na prática, o que ela está fazendo é emitir comprimentos de onda relativo ao vermelho, emitir comprimentos de onda relativo ao verde, emitir comprimentos de onda relativo ao azul. Se a luz é branca, ela necessariamente está emitindo matizes, e não cores, matizes. Matizes é, de fato, o nome do estímulo, certo? Matiz. Ou seja, os diferentes comprimentos de onda. Joia. Se eu tenho uma pessoa olhando para isso, ela vai estar vendo o branco, porque todas as três estão estimulando os 3 tipos de células cônicas que nós temos. Beleza? Joia. Agora, o nosso observador, ele não está olhando diretamente para isso. Ele vai estar olhando para essa superfície, certo? Isso, a princípio, é para ser um olho, tá? Então, olha só. Se essa superfície é branca aqui, o que acontece? O vermelho não vai ser absorvido. Ele vai ser refletido e vai chegar para a célula cone, referente ao vermelho. Ela vai ser estimulada, vai passar essa informação de que esse tipo de comprimento de onda está chegando. Ou seja, o vermelho está sendo visto, certo? Tranquilo até aqui? Tá bom, próxima, a verde. Da mesma forma, se eu tenho verde chegando nessa superfície, sendo refletido, certo? Para lá. Está estimulando as células cônicas referentes ao verde. O que acontece? A gente vai estar vendo essas duas aqui, sem problemas. Porque, afinal de contas, as duas células cônicas estão sendo estimuladas, correto? Ótimo. Por fim, nós temos aqui a azul. Ela também está sendo refletida. Nossa, parabéns pelo desenho, Maurício. Está bom. Olha lá. Ela também está sendo refletida. E as células cônicas presentes no nosso olho, referente ao azul, também estão sendo estimuladas. Se todos os 3 tipos de células cônicas estão sendo estimuladas, o que eu vou estar vendo como resultado disso daqui, pessoal? O que é essa superfície? Branco. Branco. Fantástico. Certo? Legal. Agora vamos imaginar o seguinte. O azul não está chegando lá. Ou seja, nós temos as 3 cores, né, as 3 matizes sendo emitidas pela luz branca, batendo na superfície, só que ela não está chegando lá. Ou seja, ela está sendo absorvida. Certo? Se ela está sendo absorvida, certo? Quando eu tenho a matiz de vermelho e a matiz de verde chegando na minha retina, olha só, vermelho e verde está chegando na minha retina. O azul está sendo absorvido. Que cor que eu vou estar vendo, pessoal? Amarelo. Amarelo. Então, essa superfície, ela vai ser amarela. Porque o azul está sendo absorvido, não está estimulando a nossa célula cone referente ao azul, mas as células cone referentes ao vermelho e ao verde estão sendo estimuladas, e uma vez que ambas estejam sendo estimuladas, a nossa percepção é do amarelo. Ok? Azul, que está na extrema oposta, que é a cor extremamente oposta, está sendo absorvida. Bem claro? O que acontece aqui na síntese subtrativa da mesma forma? Quando a gente tem a cor amarela, a cor diametralmente oposta a ela é justamente o azul. Percebe? Porque, claro, na verdade, elas são totalmente ligadas uma com a outra. Uma coisa, tipo assim, no momento em que eu tenho todo o azul sendo absorvido, só me sobra quem não é azul, ou seja, o amarelo, a mistura do vermelho com o verde. Ou seja, a mistura do vermelho com o verde. Mas, claro, o caminho mais passo a passo agora ficou um pouco mais claro para vocês ou ainda ficou confuso? Foi? Foi.
Então, da mesma forma, se eu tenho agora, por exemplo, o azul chegando lá, certo? Ou seja, o azul está estimulando, né, lá. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou ter o vermelho. Ou seja, só os comprimentos de onda relativos ao azul e o verde estão chegando, certo? E aí, pessoal, qual é a cor diametralmente oposta no círculo cromático? Qual é a cor diametralmente oposta ao vermelho? Ou seja, aquele que está sendo aqui totalmente absorvido por essa superfície e vai ser, então, a cor dessa superfície. Ciano. O ciano. Exatamente. Então, olha lá. Uma vez que eu não tenha o vermelho chegando na superfície do meu olho, ou seja, matiz do vermelho chegando na superfície do meu olho, mas sim, o do azul está chegando e está estimulando, do verde está chegando e está estimulando, eu vejo literalmente a soma das duas coisas. Ou seja, o ciano, ou seja, essa superfície ciano. Quando eu tenho uma superfície impressa com tinta ciano, significa que as matizes de azul e de verde, quando incididas sobre uma luz branca, significa que as matizes de azul e verde estão estimulando sim as minhas células cones, mas a do vermelho não está saindo dali, só está sendo absorvida por aquela superfície e não está chegando no meu olho. Logo não está estimulando meu olho, por isso eu não vejo como branco. Entenderam como funciona a lógica da síntese aditiva e da subtrativa? Tá mais claro, pessoal? Desculpa se isso foi um pouco confuso, mas é uma parte bem importante para vocês, tá bom? Então, assim, na prática, cores primárias de fato, ou seja, para você poder conseguir absolutamente todas as cores que a gente conhece, inevitavelmente você vai trabalhar com a síntese aditiva. A grande questão é que, quando você for trabalhar com superfícies que trabalham com pigmentos, ou seja, com superfícies de tinta, numa parede, num papel, ou em qualquer outra situação como essa, a gente vai trabalhar com cores que foram absorvidas, ou seja, com a síntese subtrativa que vai ser decorrente da aditiva. Entenderam, pessoal? Tranquilo até aqui? Massa? Que bom, consegui chegar lá. Joia. Pessoal, apesar de a gente estar falando sobre isso, o círculo cromático não é uma coisa perfeita, ele não é essa coisa redondinha como a gente conhece, onde todas as cores têm exatamente a mesma importância, nem de longe. Para vocês terem uma ideia, isso aqui que vocês estão olhando é um diagrama tricromático que mostra a sensibilidade espectral de cada um dos tipos de células cones que nós temos. Então, o que a gente pode tirar por esse gráfico aqui? Ele está nos mostrando a nossa capacidade de perceber os estímulos de vermelho, os estímulos de azul e os estímulos de verde. Nos parece que a gente é muito mais sensível a um tipo de cor específico, não é não? A gente é capaz de perceber muito mais tons de verde do que tons de azul e tons de vermelho. Alguma ideia, pessoal? Alguma ideia de por que afinal de contas, nosso olho é muito mais sensível? As células cones do verde são muito mais sensíveis que as outras? Algum chute? Biologicamente falando, é mais Eu ia favorável pra gente ver o verde? Eu ia chutar a evolução também. A teoria que se defende é justamente pelas questões evolutivas, exatamente. Como, a princípio, nós viemos de ecossistemas onde o verde, a princípio, era predominante. E a gente está falando, obviamente, não de coisas de séculos atrás, a gente está falando de coisas de milênios atrás. Né? A gente foi realmente adestrado a conviver num ambiente onde as diferentes matizes de verde, né, são muito mais pronunciadas, a gente tem uma sensibilidade espectral muito maior para elas. Vocês já ouviram falar uma história de que os esquimós são capazes de perceber muito mais tons de branco do que qualquer outra pessoa do Ocidente em geral? Não sei se vocês já viram essa história. Que, tipo assim, os esquimós são capazes de perceber e têm nomes específicos para tons de brancos que nós não somos absolutamente capazes de sequer imaginar. Porque, justamente, como eles conviveram historicamente em ambientes onde o branco é muito mais preeminente, eles têm nomes específicos para tons de cinzas, de uma definição de tons de cinzas que a gente nem imagina. Para a gente conhece, tipo, branco gelo, branco neve e alguma variação dentro disso. Eles são capazes de perceber tons de branco muito mais intensos que os nossos, com uma variação muito mais grande, com uma variação muito maior. Então, por conta disso, isso inclusive corrobora com a ideia de que, justamente, como a maioria de nós, né, os nossos ancestrais, vieram em situações onde o verde era muito mais proeminente, então a gente é capaz de perceber muito mais tons de verde, na mesma lógica que os esquimós são muito mais capazes de perceber tons de branco, ou seja, tons de cinza. Né? Isso daqui, pessoal, mostra justamente a sensibilidade espectral das nossas células cone. Então, olha lá, ele é muito mais proeminente quando a gente está perto ali do verde para o amarelo, né, que são cores que, a princípio, são muito mais naturais diante de florestas, esse tipo de coisa, e muito menos sensível para tons de magenta e tons de vermelho. Então, quando a gente coloca aquele círculo cromático, todo ele tendo exatamente a mesma posição, tipo assim,
Bom, deixa eu abrir um círculo cromático para vocês. Equivalência. Mesma equivalência, obrigado. Eu estou meio lesado com as palavras depois dessa pandemia, mas enfim. Quando a gente olha para um círculo cromático, né, e ele todo exatamente com todas as coisas equivalentes, não é bem assim, porque afinal de contas os tons de verde, na verdade, vão ocupar uma faixa muito maior dentro do círculo cromático para a gente, certo? Do que, por exemplo, os tons de vermelho. E apesar disso, a gente normalmente trabalha com eles como sendo absolutamente iguais. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando. Estou falando disso aqui, ó. Da roda de cores, por exemplo. Tá lá, vermelho, verde, amarelo, né, o vermelho, o magenta, o azul, o ciano. Para a gente, todos eles sempre aparecem como sendo iguais, como tendo uma distribuição uniforme nessa roda. E não é bem assim, porque o nosso olho efetivamente percebe muito mais tons aqui, uma variação muito maior do que uma variação aqui dentro, por exemplo. Certo? Era disso que eu estava falando. Enfim. E aí, continuando. Mais uma vez, nessa lógica da questão evolutiva, o que acredita é que, por exemplo, uma situação como essa daqui, se você não tem exatamente células cones responsáveis para poder ver, sobretudo, uma variação de tons de verde, fica muito mais difícil você ver, por exemplo, numa condição como essa, onde estaria o predador. Ali embaixo. Então, como nós, a princípio, milenarmente falando, né, habitamos espaços mais próximos desse daqui, nós temos uma sensibilidade espectral maior para esse tipo de matiz. Isso é uma teoria, mas, a princípio, é a melhor aceita até os dias de hoje. Aí, deixa eu abrir uma outra coisa aqui para vocês. Ô, meu filho. Tá, aqui. Beleza. Pessoal, por que eu tô falando dessas coisas todas para vocês? Para falar que, conforme vocês perceberam naquelas primeiras imagens que eu fui mostrando, relativas às cores, o nosso cérebro, ele não interpreta as cores de fato como elas são, certo? Ele interpreta necessariamente contextos. É por isso que quando a gente, por exemplo, pegava uma determinada situação, aqui está iluminada pela luz azul, aqui está iluminada pela luz magenta, se movia de uma para outra, de repente ficava óbvio que elas eram a mesma cor, sendo que em contextos diferentes elas pareciam ser diferentes. Nosso cérebro não analisa as coisas como elas são. Ele literalmente analisa contextos. Existe uma diferença muito grande entre o que chega de estímulo na nossa célula cone e, efetivamente, entre o que o cérebro processa. Existe uma diferença descomunal entre essas duas coisas. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia disso daqui, isso aqui parece uma fotografia de um banheiro, né? Mais ou menos isso mesmo. Isso aqui é uma fotografia analógica, certo? Eu mesmo tirei essa foto. Isso foi tirado com uma máquina de filme, certo? Parece que essa foto saiu um pouco errada, correto? Ou não, para vocês parece que ela está certinha, a iluminação está perfeita. O que vocês acham? Fica meio esverdeada, né? Ela está bem esverdeada, né? Explico para você, o ambiente onde eu estava, quando eu fui fazer essa foto, é óbvio que ela não estava esverdeada assim, certo? Ela estava absolutamente normal, ela estava com uma lâmpada fluorescente. E o que meu cérebro estava fazendo? Ele estava literalmente, uma vez que eu estava inserido dentro de um ambiente com iluminação fluorescente, ele estava literalmente fazendo uma correção da cor. É literalmente isso. Uma máquina fotográfica analógica não é capaz de fazer isso. Então, quando eu tiro uma foto com um filme normal, gente, o filme não estava vencido não, tá? Era isso aqui mesmo. Quando eu tiro uma foto com uma máquina fotográfica de filme num ambiente com lâmpada fluorescente, o esperado enquanto resultado é isso daqui. O que a gente fazia enquanto fotografia analógica para corrigir esse tipo de situação, para não sair desse jeito? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Pessoal, vocês falaram que aqui, eu acho que foi o Roger que falou. Qual é a cor que está prominente, Roger? Verde. Verde. Qual é a cor diametralmente oposta ao verde no círculo cromático? Vocês se recordam? Vermelho? Vermelho? Acho que é vermelho. Olha só. Vai estar ali entre um vermelho e um magenta. Está mais próximo do magenta, correto? Não é de graça que a mangueira é verde e rosa. São cores complementares, certo? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Olha só que fascinante. Eu vou pegar a cor diametralmente oposta ao verde, que é o magenta, certo? Lá. Vou pintar a minha tela aqui toda com esse magenta. E olha o que eu vou fazer aqui, então. Vou deixar ele levemente opaco. Quer dizer, levemente transparente. Baixar um pouquinho mais. Mais ou menos aqui. Não ficou bom.
né? Agora dá para ver que ele tá meio magenta. Deixa eu até abaixar um pouquinho mais aqui. Não ficou joia, né? Mas presta bastante atenção na cor dessa pia. Presta bastante atenção na cor dessa louça. Olha o que acontece quando eu desligo esse filtro magenta agora. Ele fica muito pior. A gente utilizava, pessoal, quando se falava em termos de fotografia analógica, a gente utilizava literalmente, cadê eles aqui? De filtros de correção de cor para cada um do tipo de iluminação onde você estaria inserido. Porque, claro, o filme fotográfico, ele não é capaz de fazer essa regulagem automática que o cérebro está fazendo. Se o cérebro não fosse capaz de fazer isso, na verdade, quando a gente estivesse dentro desse tipo de ambiente, a gente estaria vendo ele literalmente tão esverdeado quanto a gente está vendo aqui. Por mais bizarro que seja dizer isso. Pra você ter uma ideia, inclusive o Photoshop simula exatamente esses filtros que eu estou mostrando para vocês. Se eu vier aqui, por exemplo, como que era? Photo Filter. Dentre os vários filtros que tinha, filtro para esquentar a cor, né? Filtro para esfriar a cor, esse tipo de coisa. Se eu pegar aqui, por exemplo, sei lá, um filtro violeta, por exemplo, deixar ele com densidade de 50, cara, olha o que acontece com essa foto. A correção é praticamente perfeita. Percebem? Então, eu necessariamente precisava, olha só para constar antes, né? Depois do filtro do Photoshop, né? Cara, esse branco aqui tá super branco. Vamos falar que a foto tá linda, maravilhosa, mas nem se compara uma situação com a outra. Isso daqui é literalmente como um filme fotográfico foi sensibilizado, ou seja, fica esverdeado, porque a lâmpada fluorescente, ela não é capaz de produzir um branco perfeito. O nosso cérebro faz uma adaptação contextual para a gente enxergar enquanto branco perfeito. Bizarro, né? Da mesma forma, se a gente for olhar esse outro tipo de foto aqui, essa já foi feita com máquina fotográfica digital. Mesmo assim, é muito engraçado, porque normalmente em situações de lâmpada fluorescente é muito comum as máquinas fotográficas digitais também errarem na cor. Mais uma vez, olha só, se eu vier aqui mais uma vez, dá para sacar que a lâmpada fluorescente ali em cima, né? Que dá até para ver a lâmpada, correto? Olha só que fascinante. Se eu vier aqui no Photo Filter, por exemplo, e fizer a correção para o filtro violeta, cara, a foto está praticamente normalizada. Olha só lá antes, isso que eu nem usei ele com 50%, que normalmente é a densidade que se utilizava. Deixa eu colocar ele aqui com 50% no violeta. Lá. Olha só. Então, sempre se soube disso, justamente porque em fotografia analógica, dependendo do tipo da iluminação que você estava, se a lâmpada era halógena, se a lâmpada era incandescente, normalmente você sempre precisava de um filtro de cor, porque o filme fotográfico não é capaz de fazer essa compensação. Todas as máquinas fotográficas digitais, elas têm o que a gente chama de um balanço de branco automático. Balanço de branco é justamente uma correção do tipo de branco. Para você ter uma ideia, e assim, por exemplo, como aqui a máquina fotográfica, no caso, ela errou, a Kodak, ela fabricava isso daqui. Bom, ela ainda fabrica, mas... Não sei se vocês já ouviram falar disso daqui. Isso aqui é um cartão do que é o chamado do cinza perfeito, certo? É um cartão de 18%, 18% é o índice de reflexão dele, que é considerado o cinza mais perfeito possível. Para você não errar, por exemplo, dentro de todo um contexto de iluminação artificial que você está colocando, para você não errar no balanço de branco, você tira uma foto desse cartão, nesse contexto, e pede para a máquina utilizar essa foto como referência para poder fazer o balanço de branco da fotografia inteira. Com isso, ela regula baseado no tipo de iluminação que você tem. Porque ela sabe, literalmente, o algoritmo ele sabe que tipo de cinza seria esperado a partir de um cinza perfeito como esse, que é o cinza 50%, certo? E aí ela compara com a foto que foi tirada, e aí fazendo uma comparação de uma coisa com outra, ele sabe exatamente o tipo de iluminação que você está utilizando, a coloração da iluminação para poder fazer a correção da cor. Sabe o que é mais divertido? O nosso cérebro é capaz de errar com isso daqui também. Vocês querem ver o nosso cérebro errando? Perceba uma seguinte situação. Principalmente quando vocês estiverem de noite, andando, sei lá, pela rua, esse tipo de coisa. Se vocês verem um prédio, certo? E lá dentro desse prédio, depende se vocês tiverem alguma janela com iluminação que é fluorescente, prestem bastante atenção. O cérebro vai errar. Porque como todo o contexto que vocês estão não é fluorescente, você tem apenas uma fração pequena de alguma coisa que é fluorescente, ele vai compensar errado. Se você estivesse dentro do espaço fluorescente, a massa é fluorescente, ele compensa e você vê tudo normal. Se você está num ambiente em que massivamente não é fluorescente, você tem apenas um ponto fluorescente, ele vai errar. Porque ele não é capaz de fazer uma compensação perfeita, porque afinal de contas é só um pequeno ambiente que está fazendo isso. Vocês querem provocar uma situação aqui para vocês verem o nosso cérebro errando? Que divertido que é. Olha só que coisa completamente maluca. Eu vou abrir uma situação aqui para vocês e a gente vai manipular ela para gerar cores totalmente equivocadas para o nosso cérebro errar artificialmente. Olha só que muito doido. Eu adoro isso aqui.
Olha só. Pessoal, que cor vocês estão vendo aqui? Predominantemente. Vermelho. Vermelho. Vermelho, né? Que cor que tá aqui? Azul. Tá tipo oceano, né? Não é de graça. Sim. Não é de graça, né? O ciano é a cor diametralmente oposta ao vermelho, certo? Ou seja, o que está rolando nesse exato instante é um red wash, ou seja, nossa retina está sendo bombardeada por vermelho, certo? Nossas células cones, responsáveis pelo vermelho, estão sendo extremamente bombardeadas, extremamente saturadas. Passa essa informação para o cérebro, o que ele faz? Ele faz uma compensação. Uma compensação seria o quê? Bom, se você está num ambiente que é extremamente vermelho, para você conseguir enxergar as cores que estão ali dentro, você precisa do extremo oposto do vermelho, que é o ciano. Então, acontece. Por isso que a gente está vendo isso daqui ciano, porque isso aqui não é ciano. Isso aqui, na real... Vou mostrar para vocês. Isso aqui, na real, se eu pegar essa cor aqui, por exemplo, e trazer ela, por exemplo, para cá, olha lá. Ela é o mesmo cinza que você tem ali do outro lado. Mas quando ela está num sistema ali que é predominantemente vermelho, nosso cérebro faz uma compensação para o extremo oposto do vermelho, jogando ela para um ciano. Eu vou até apagar o entorno aqui mais da imagem, para ter menos vermelho aqui, para vocês poderem perceber como ela é cinza de fato. Ó. Percebe? Ou seja, isso que a gente está vendo aqui como ciano, então, está sendo produzido pelo cérebro, porque nós estamos num ambiente com uma massa vermelha muito grande. Ou seja, ele faz uma compensação, certo? Para você, a princípio, continuar discernindo formas ali dentro, num ambiente que é totalmente avermelhado. Se isso que eu estou falando faz sentido, a gente consegue manipular esse vermelho para outras cores, então, e conseguir produzir percepções diferenciadas para esse núcleo aqui também, não é? Vamos fazer isso? Vamos pintar, então, por exemplo. Vamos lá. Tração de 50 aqui. E vamos colocar, por exemplo, um ambiente extremamente esverdeado. Olha só. Desculpa. Aqui. Extremamente esverdeado. Os dois olhos parecem da mesma cor, pessoal? Não. Né? Que cor parece um pouco mais ali à da esquerda? Magenta. Mais próximo do magenta. Vamos fazer o seguinte, vamos para o azul. Que cor é esperada, pessoal, se eu colocar no azul? Qual é a cor diametralmente oposta do azul, gente? Oh, meu Deus. Amarelo. Amarelo, muito bem. Então, na hora que eu jogo no azul, o que é esperado que aconteça? Amarelo. Ele vai tendenciando a jogar para as cores. Pode falar, Isa, o que está rolando? Não está conseguindo ver amarelado? Não, eu tô vendo aqui. Quando eu faço assim, dá para ver o cinza. É muito legal, se depende, como a nossa retina ela começa a ficar muito saturada, o que a gente faz? Olha para o lado para olhar para outras coisas e depois volta para a tela. Vai ficar um pouco mais evidente. É para literalmente dar uma dessaturada na retina. E aí o amarelo fica bem mais evidente. Não é, obviamente, um amarelo super forte, esse tipo de coisa. Não é esse o ponto. O ponto é que é o seguinte. Literalmente, o nosso cérebro está fazendo uma alteração nessa cor, de tal forma que cores não são absolutas, cor é percepção. E aqui ele está nos conduzindo a uma mudança baseada no contexto que nós estamos criando para essa cor. Percebem? É por isso que cores não existem. Cor é a sensação mesmo, saca? E assim, a gente está falando de 3 células cones que a gente tem. Galera, tem camarões que tem 13 células cones diferentes. Tem papagaios que tem 9. Dá para imaginar que, muito provavelmente, esses seres percebem cores que a gente nunca vai ser capaz de imaginar como elas sejam. Porque cor é sensação. E eles têm células cones que são estimuladas por comprimentos de onda que a gente provavelmente não vê, como do ultravermelho, do ultravioleta ou do infravermelho. E com isso eles vão perceber cores que a gente nunca vai ser capaz de imaginar. É como você falar para uma pessoa que é cega como é que é o vermelho. Você não tem como fazer isso. Você não tem como explicar o que é uma cor para uma pessoa que sempre foi cega. Da mesma forma, para seres que têm outras células cones, para além das nossas 3, que são estimuladas por outros comprimentos de onda, eles certamente estão vendo cores no mundo que a gente nunca vai imaginar. Maluco isso, né? Sabe o que é mais legal? Se essa teoria fosse razoável, haveria de se presumir que, bom, se você tem pessoas que uma das células, um dos grupos de células cones é mais eficiente e por isso elas têm algum tipo de problema óptico, né? Ou seja, algum tipo de... Como que é o nome disso? Por isso que eu mostrei os porquinhos para vocês no começo. O daltonismo? Daltonismo. Daltonismo, obrigado.
Da mesma forma, então, você tem pessoas que não conseguem ter a terceira célula cone funcionando, uma das células cones funcionando direito, ou às vezes até mesmo 2, encontraram pessoas que têm 4 células cone. Existem seres humanos que têm mais que 3 células cones que funcionam de fato. E, obviamente, ninguém é capaz de explicar, obviamente, que tipo de coisa as pessoas estão vendo, porque ela pode falar à vontade. A gente nunca vai fazer ideia do que é isso. Existem humanos que têm mais de 3 tipos de células cones. E é isso. Elas enxergam cores que a gente não vai ser capaz de enxergar. Maluco, né? Nossa, dá pra entrar numa crise louquíssima pensando nisso. Eu acho que por isso tá todo mundo tão quieto, é muita informação, muita loucura, e a gente fica, calma, o que tá acontecendo? O foco principal da coisa é que é o seguinte: cores não existem. Fato. Cor é sensação. Se cor é sensação e o nosso cérebro está literalmente criando essas sensações, saibam que elas são profundamente contextuais. E é por isso que a gente estava olhando aquela monte de imagem lá no começo que eu estava sabotando vocês, de ficar misturando cor de um contexto com outro. Tipo assim, é óbvio que essas cores são diferentes, é óbvio que elas não vão ser iguais. Não, elas são iguais. Mas é porque nós não somos capazes de perceber o mundo de fato como ele é. Nem para cores, nem para formas. Na verdade, é por isso que existe a teoria da Gestalt. Porque a teoria da Gestalt fala exatamente sobre a gente estar percebendo formas segundo um padrão de ordem que não existe. Ou seja, a gente fecha lá o tal do triângulo com fechamento. Não existe triângulo com fechamento. Isso é percepção cerebral. Então, a gente não percebe o mundo de fato como ele é. Nem pelas cores e muito menos pelas formas. Mas vamos focar nas cores hoje. Deixa as formas para a próxima aula. Então, a leitura de cor é completamente contextual. Dependendo do conjunto, como a gente está falando nesse teste aqui, nessa brincadeira aqui no Photoshop, dependendo do conjunto onde você insere determinada cor, ela vai mudar radicalmente a percepção dela. Então, não adianta você criar, ou tipo assim, eu vou colocar, por exemplo, vamos supor, sei lá, que seja uma padronização de cor, um pattern de cor, alguma coisa, uma escala de cores. Se você não aplica ela, se você não verifica ela, se você não valida ela, você que tem seu projeto relativo a essa questão de cores pode ser sumariamente equivocado. Sumariamente equivocado. Porque as cores não são absolutas. Elas são necessariamente contextuais. Querem ver outros exemplos disso? Deixa eu enfiar o pé na jaca com vocês aqui, então. Isso vai ser muito mais divertido. Por exemplo, olha só que mind-blowing isso aqui. Pessoal, o branco que eu tenho aqui não parece o mesmo branco que eu tenho aqui, correto? Isso aqui não parece levemente... Isso aqui branco, isso aqui levemente amarelado? Não existe. Os dois são exatamente da mesma cor. A única coisa é que isso aqui tem esse contorno que é mais roxinho, e isso aqui tem esse contorno que é amarelado. E aí, com isso aqui parece amarelado e com isso aqui parece mais branco. Não, gente, é o mesmo branco. Mais uma vez, se vocês quiserem, eu abro no Photoshop e mostro pra vocês assim, com o maior gosto. Sério, for real. Mostra? Tá bom, mostra sim. Ah, esse São Tomé. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui, sem o amarelo, obviamente, senão ele vai criar outro contexto lá dentro. Olha o que acontece quando eu prolongo ele de um para o outro. Só para você colocar o contorno na figura, ela já mudou completamente a percepção da cor que estava ali dentro, e os dois eram brancos. Percebem? É tipo assim, a gente não está falando de um ambiente totalmente pintado, não, é só o contorno da forma. Bizarro, né? Olha só essa outra situação aqui, então. Da mesma forma, você tem aqui, todos eles são bolinhas roxas, onde o contorno aqui é ciano, e o contorno aqui é tipo um rosa, né? Um magenta. Quando a gente aproxima tanto assim, até não dá tanta diferença. Mas quando a gente olha mais de longe, essa daqui tá mais azulada, essa daqui tá mais avermelhada. Vamos para uma situação milhões de vezes mais legal agora. Muito mais mind-blowing. Essa é muito mind-blowing. Gente, os dois círculos do meio são perfeitamente idênticos. Tanto da esquerda quanto da direita. Idênticos, tá? Esse merece Photoshop, né? Tá bom. Como assim? Eles são exatamente o mesmo, Isa. Não tem nenhuma diferença de um para o outro. Eles são perfeitamente idênticos. Saca só. Deixa eu pegar ele aqui. Olha só que fascinante. Se eu pegar aqui
selecionar esse círculo, é exatamente o mesmo que está lá do outro lado. Só que a leitura contextual deles faz com que, tipo assim, fica até um absurdo falar que eles são o mesmo. Mas eles são exatamente o mesmo. O que mudou? Só o contexto. Onde você tinha ali um contexto preto com essas faixas azuis e outro contexto é branco com essas faixas amarelas. Percebe? Esse é outro que eu acho fenomenal, principalmente para a galera da arquitetura. Todos os círculos são da mesma cor, tá? Esse aí até doeu o olho. É sério, todos os círculos têm exatamente a mesma cor, galera. Bizarro, né? Deixa eu aproximar para vocês verificarem. Esse eu quero prova, professor. Oi? Esse eu quero prova. Esse aqui é prova? Tá bom. Eu posso abrir lá no Photoshop também, mas olha só, todos os círculos... tirar mais perto. Se a gente olha direto, a gente consegue ver várias cores diferentes. Só que se a gente olhar para alguma coisa para trás da tela do computador, a gente consegue ver que as cores são todas iguais. Bizarro, né? É natural. Cores não existem. Cores é uma percepção. E o nosso cérebro está criando tudo isso. Uma vez que ele está criando tudo isso, naturalmente, dependendo do contexto, ele erra sinistramente. E é muito divertido, inclusive, provocá-lo para ele errar. É muito engraçado. Tanto em cores quanto com formas. Legal, né? Pode falar, por favor. Não, é que você me veio uma dúvida agora. Eu lembro que teve uma hora que você comentou alguma coisa sobre gelo e tal, e você até mencionou superfícies transparentes e tal. O que seria transparência, então? Legal. Que cor é uma sensação, tipo, porque por exemplo, a água, né? Que o gelo é água, no caso. E aí a água, ela pura, ela é um elemento transparente. Só que a gente percebe ela pelo seu entorno, né? Onde ela está. Só que isso daí entra em cor ou isso é mais uma coisa de elemento? Existem algumas propriedades, para além dos comprimentos de onda, que é o seguinte. Os materiais têm densidades diferentes, certo? Então, o ar tem uma densidade diferente da água. Lá em física do ensino médio, não sei se você lembra de uma palavrinha mágica chamada de refração. Índice de refração. Então, na prática, no vácuo, é até engraçado isso, porque no vácuo, a gente muito provavelmente, se nós pudéssemos estar numa situação de vácuo, a gente muito provavelmente estaria vendo as coisas muito diferentes do que a gente está acostumado a ver em toda a nossa existência cotidiana no planeta Terra, porque o ar tem densidade. E a gente vê através dele. O ar não é transparente. Ele é transparente diante de toda a referência que nós temos humanamente falando. Transparente para valer vai ser o vácuo. Só que como a gente está imerso num ambiente onde a gente tem a atmosfera, e a gente está acostumado com essa mistura de 70% de nitrogênio, mais gás carbônico, oxigênio e, eventualmente, alguns outros gases, para a gente tudo isso parece transparente, para a gente tudo isso parece normal. E aí, quando você olha para um outro ambiente, para um outro ecossistema, como por exemplo da água, como a densidade é diferente, inevitavelmente, a passagem da luz vai se dar de uma forma mais lenta, por isso você vai ter a refração, e aí por isso você vai ter distorções ópticas pela densidade que está segurando esses comprimentos de onda de tal forma que eles passem mais devagar por ali. Isso seria perfeitamente possível, inclusive, para a nossa atmosfera, para o próprio ar, se nós tivéssemos a possibilidade de estar num ambiente de vácuo, olhando para um copo cheio de o que a gente entende como atmosfera, por exemplo. Que a densidade é diferente. Só que é muito engraçado. Mas é assim, eu ia falar que a gente é muito antropocêntrico. Mas é natural, porque a nossa única referência de mundo é a nossa própria existência, né? Então não tem muito como, tipo assim, você imaginar que, de repente, no vácuo, você vai ver as coisas efetivamente transparentes como elas são, e não como a gente vê nas coisas todas. É muito louco isso, né? É meio bizarro, mas na verdade a gente... Tudo que a gente olha é transparente, né? Fala assim. Professor, então, por isso que o mar é azul, e tem a gente não azul, eu não entendi se ele é cristalino, água, e por que ele reflete assim azul. O
mar não é exatamente um exemplo de uma água pura, né? O mar, na verdade, inclusive, ele tem muita matéria-prima, muita matéria orgânica, né? Ele tem muitos minerais, ele tem sal pra caraca, né? Então, assim, não é exatamente uma boa referência do tipo de água, se contrastada, por exemplo, com a água doce, né? Agora, o mar ser azul se dá por uma infinidade de razões. A primeira delas, inclusive, é pela própria reflexão, porque, obviamente, ela reflete o céu que é azul, né? Então, assim, tem uma série de outras coisas nisso, incluindo minerais que tem ali dentro da água. É por isso que muitas vezes ele fica, dependendo do tipo de coral ou do tipo de matéria orgânica que tem ali dentro, ela fica esverdeada ou azulada, né? Ela nunca vai ser, inclusive, igual. Mas em determinadas condições, ela pode ser muito mais próxima do transparente. Quando você tiver uma água que está, sobretudo, com pouca matéria orgânica e, principalmente, com pouca salinização por uma infinidade de razões. Principalmente quando ela está perto de, por exemplo, como que é o nome? Quando o rio chega no mar, né? Que ele acaba se misturando, né? Quando ele deposita, você vai ter uma densidade menor de sal, né? De minerais. Então, ele vai ficar mais próximo de um transparente. Podem perguntar à vontade, gente, pelo amor de Deus. É muito melhor quando vocês perguntam do que quando eu fico falando igual uma matraca. É horrível quando eu fico falando. Tá, então eu tenho mais uma dúvida. Vontade. Aquela bonequinha que você mostrou, por que só o olho dela mudava de cor e não a camiseta? Legal. Olha só. A camiseta, ela tá no contexto avermelhado. Olha lá. Desse lado, o contexto não é saturado no vermelho. Só desse lado é que ele é saturado no vermelho. Então, conforme você olha para esse mar de vermelho, você vai ter os outros elementos ali dentro que não são avermelhados, que no caso aqui é cinza. Isso aqui é um cinza perfeito, tá, gente? Só para constar. Quando você chega bem perto, fica bem evidente. Saca? Quando você fica numa... Tanto é que, por exemplo, quando você fica nesse mar de cinza, por exemplo, ele não aparenta ser ciano. A grande questão é, quando você começa a estimular o cérebro com um mar de vermelho, aí é que ele vai fazer esse tipo de correção. Numa situação como essa, por exemplo, quando você ainda tem uma faixa grande de cinza, não fica ciano. Só quando você começa a ter muito vermelho, para valer, é que ele efetivamente vai ficar aparentando ciano. Mais para cá, por exemplo. Então, depende do quanto a determinada... o contexto... Depende do quanto ele está bombardeando a tua retina com esse contexto e do quanto o resto dos elementos que estão ali dentro são menos expressivos dentro desse contexto, sacou? Ou seja, é muito pouca coisa ali dentro. Não sei se ficou claro. Acho que entendi. Então, depende da quantidade. Da quantidade? Aqui tem o whitewashing, ou seja, você tem um mar de vermelho. É igual a história da lâmpada fluorescente, por exemplo. Por que a máquina fotográfica, quando ela tirou a foto, ficou super verdão? E quando a gente está numa iluminação fluorescente, eu imagino que vários de vocês estejam, não é o meu caso aqui, mas eu imagino que vários de vocês estejam, quando vocês estão numa situação de lâmpada fluorescente, vocês não veem verdão, como a foto mostrou. É uma compensação. Você está num ambiente onde tudo está verdão daquele jeito. Seu cérebro está compensando o tempo inteiro. Você não vai ver verdão daquele jeito, mesmo que, na verdade, seja mais próximo daquilo. E aí, se você usa um dispositivo como uma máquina fotográfica analógica, por exemplo, você consegue ver de fato as cores como elas são, porque ela registra aquilo, e quando você vai olhar a foto em outro contexto, ela é muito menos do que seu ambiente. Aí você consegue ver a cor real dela. Sacou? Não? Eu tava pensando numa brisa aqui que você falou que tem humanos que tem mais de um cone a mais, né? Onde eles são com 4 cones. Imagina que louco. Então, eu fiquei pensando, o que será que ele deve enxergar com o 4º cone? Uma tonalidade diferente ou uma cor diferente? Só que ele não seria uma cor diferente porque a nossa cor básica é verde, vermelho e azul. Cara, é literalmente... Mas aí que tá, as cores básicas, verde, vermelho e azul, são baseadas porque nós somos humanos. A gente não pode... Esse é o negócio. A gente não é uma referência da gente mesmo e ponto. A gente rotulou como isso para conseguir compreender, né, necessariamente. Exato. Muito possivelmente, essa 4ª célula cone, ela consegue ser sensibilizada, por exemplo, com algum estímulo ultravioleta. Para a gente não parece ser nada. Para essa pessoa, possivelmente vai ser uma cor. A gente nem imagina que seja. Nossa, ixi, que brisa. É o que eu ia falar, tipo assim, você pega outras cores ultravioletas e infravermelho pra gente, a gente não vê nada. Mas, tipo assim, a hora que você manda uma mensagem no celular, sai uma luz, mas que a gente não vê. Imagina a loucura você andar numa rua assim. Sei lá, qualquer emissão de rádio ou de celular é uma luz, é que a gente não vê, né? Imagina se desse pra ver. Perfeito. Tanto é que é por isso
que existem, por exemplo, os óculos de visão noturna, os óculos de infravermelho, porque eles conseguem registrar estímulos de comprimento de onda, segundo os seus sensores, eles conseguem registrar estímulos de comprimento de onda que a gente não vê, mas não quer dizer que ele não existe. Isso aqui é aquela fotografia que eu tirei lá na praia, sacou? Ou seja, ele pega aquele estímulo e coloca, adapta ele para uma frequência que a gente vê. Mas, tipo assim, existe luz. Se você não vê, problema nosso, que é humano. Mas, assim, ela tá lá, ela existe, sacou? Esse é uma das coisas interessantes. É igual aquele papo da galáxia que a gente estava falando na aula passada. Cara, a nossa referência de mundo é literalmente o que os nossos órgãos sensores dão conta de perceber, o que não quer dizer que seja o que de fato existe. É o que tem para hoje, né? É isso. É essa brisa, né? Olha só, uma outra situação que eu acho fantástica também, gente. Essa daqui, para mim, é do cacete. Eu acho ela muito legal. Olha só que bacana. Porque, cara, o branco lá de fora e o branco aqui de dentro são perfeitamente o mesmo. Mas, como o contorno da parte de fora está na cor preta, a gente lê todo o contorno do branco ali como sendo muito mais escuro. E esse daqui, como ele está num gradiente vindo para o amarelo, que vai clareando, a gente lê como esse branco aqui, quase como se ele estivesse emitindo luz. E, na real, esse branco e esse branco são exatamente idênticos. Parece um raio, parece o sol, assim. Parece sol. Ele está literalmente emitindo luz. Ele não está, ele está emitindo tanta luz quanto isso aqui. Exatamente tanto quanto isso aqui. Essa leitura de que ele está emitindo mais luz é puramente contextual, é cerebral. Isso não acontece aqui na imagem. Da mesma forma, se você inverte, óbvio, acontece exatamente a mesma coisa, né? É muito legal isso. Então, se você colocar, por exemplo, vamos supor, você tem uma parede totalmente branca, você coloca uma moldura com alguma cor, muito provavelmente a leitura da parte de fora com a parte de dentro vai ser diferente. Resumo da ópera. Vai fazer alguma intervenção com cores? Não existe diante disso tudo, não faz o menor sentido. Você imagina, legal, enquanto artista plástico, imagina, né? Tipo assim, cara, né? Tipo assim, a leitura é puramente contextual. Faz todo sentido do mundo, se você vai criar qualquer tipo de condição, você estudar ela uma infinidade de vezes possível, fazer todo o teste que seja possível no computador, aí você pega, imprime, testa, porque a leitura vai ser contextual. O que você está imaginando na sua cabeça, esquece. Isso serve até como analogia de projeto, né? Isso nunca vai ser o real. Pega, imprime, faz 1 milhão de testes possíveis para poder gerar essas situações e investigar se ela vai produzir o resultado que você está esperando. Porque cores são contextuais, elas não são absolutas. E aí, quando a gente fala, mais uma vez, só voltando, naquela primeira situação que eu mostrei para vocês, agora vai ficar muito mais fácil da gente entender o que está rolando. Nessa situação bizarra aqui, olha só, o que estava rolando aqui? Quando a gente está olhando para o pontinho preto, na verdade, o pontinho preto não é minimamente importante, o pontinho preto é absolutamente irrelevante. O que acontece é que nossa retina está sendo extremamente saturada com essa cor, saturada com essa cor, saturada com essa cor. Então, essa imagem ela está sendo literalmente impregnada, extremamente saturada na nossa retina. Quando a gente coloca, então, por isso que a gente fica olhando 30 segundos, para quê? Para poder literalmente saturar a retina. O cérebro vai fazer uma adaptação dessas cores, como? Para as extremamente opostas. Então, quando a gente pega e olha para o contexto totalmente invertido, o que a gente vai estar vendo no céu é o oposto disso aqui. O que a gente vai estar vendo no castelo é o oposto disso aqui. O que a gente vai estar vendo no chão é o oposto disso aqui. Então, quando a gente fica 30 segundos olhando para isso daqui, isso vai saturando, isso vai cansando a nossa retina, o cérebro vai fazendo uma compensação disso daqui para o extremo oposto. Quando a gente olha para esse contexto aqui, a gente vê exatamente as cores invertidas aquelas que nós estamos vendo. Entenderam? É exatamente o mesmo truque da menina aqui atrás. Ok? Massa? Aí vamos falar de coisas realmente mais interessantes. Vai, vamos lá. Não que as coisas até agora não tenham sido nada interessantes, mas enfim. Olha só que legal. Gente, tem 2 sites que eu gosto muito de utilizar e eu recomendo profundamente que vocês façam uso deles. Vou até colocar os links aqui para vocês. Acho que posso mandar no WhatsApp depois. Mais prático de colocar o link aqui. Paleton é um que eu gosto muito para poder criar sistemas de cores, certo? E o da Adobe, né? Que eu gosto muito mais. Ele também permite criar, mas eu gosto muito mais com ele de investigar sistemas de cores existentes, que é muito legal. Gente, é muito massa. Eu particularmente, sou um colecionador de uma série de situações, de fotos. Normalmente, quando eu gosto, principalmente baseado nas cores, eu normalmente salvo para muitas vezes importar a paleta de cores de uma determinada foto para eu poder trabalhar com a composição a partir dessa paleta de cores, porque anteriormente eu já tinha gostado dela. Então, isso é muito legal.
Qual que é a vibe qual que é a brisa do paletón aí, né? Acontece, eu tenho aqui uma cor monocromática, certo? Onde eu escolho, por exemplo, uma matiz vermelho, magenta, roxo, azul, aliás, violeta, azul, ciano, verde, um misto entre o verde e o amarelo, né? Que seria meio um oliva, amarelo, né? E assim vai embora, laranja. Então eu escolho cores monocromáticas, eu escolho apenas uma matiz, certo? Ou seja, apenas, como se fosse apenas um tipo de estímulo para chegar na minha retina, certo? Apenas uma matiz. O que eu faço a partir disso? Eu escolho diferentes saturações. Quando eu falo de saturação, eu estou dizendo é como se fosse vibrância. Então, um vermelho supersaturado é isso aqui. Um vermelho sem saturação nenhuma vira uma escala de cinzas. Então, quando eu falo a respeito de saturação, eu estou falando de vibrância. Para além disso, eu tenho um outro parâmetro possível, que é brilho. Quanto mais brilho, mais próximo do branco. Quanto menos brilho, obviamente, mais próximo do preto. Então, quando você chega no Photoshop da vida, por exemplo, é interessante, porque vou pegar uma cor aqui, por exemplo. Olha lá. Eu tenho o RGB, que é o vermelho, verde e azul. Eu tenho o CMYK, que é o ciano, magenta, amarelo e preto. Mas eu tenho aqui, por exemplo, Rui, que é matiz, Saturation, que é saturação, e brilho, brightness. Então, é um sistema onde, conforme eu vario aqui minha matiz, tem matizes diferentes aqui, percebe? Vermelho, amarelo, verde, ciano, azul. Ele mexe só na matiz, não muda nada a saturação e brilho, certo? Olha lá. Percebem? Então, estou mudando só a matiz. No momento que eu escolhi, por exemplo, uma matiz de vermelho, quando eu deixo em 100% da saturação, ele é um vermelho pleno. Quando eu deixo em 0% da saturação, olha lá, ele tirou totalmente a vibrância do vermelho. Percebem? Vou voltar para o 100% de saturação. Brightness, brilho. Se ele está em 100%, ele vai estar na parte mais alta, né? Ou seja, próximo ali das cores do branco, certo? Ou seja, com muito brilho. Se por outro lado eu deixo ele em 0%, ele vai estar ali sem brilho nenhum, ou seja, dentro do preto. Percebe? Se eu deixar o brilho em 50%, por exemplo, olha só, saturação 0 é escala de cinzas, saturação 100 é um vermelho escuro, porque ele não está tão próximo do branco, ele está mais próximo do preto, ou na verdade está no meio do caminho, né? Então ele cria um escuro. Percebe que é uma outra forma de escolher cor, literalmente baseada em matiz, saturação e brilho. É um outro sistema de escala de cores, que particularmente eu acho, inclusive, muito melhor de trabalhar, certo? Mas enfim, são escolhas, né? Bom, baseado em matiz, saturação e brilho, aqui eu escolho, então, baseado em cores monocromáticas, ele vai gerando para mim aqui toda uma paleta baseada na matiz, na saturação e no brilho escolhidos. Consigo aqui abrir mais o tipo de brilho, consigo aqui tirar mais saturação e a gente vai chegar mais próximo. Gente, aquilo que a gente chama de cores pastéis, na verdade, são cores dessaturadas, ou seja, com saturação mais baixa. Particularmente, eu sou muito tendencioso, se vocês verem composições minhas, normalmente eu gosto muito de trabalhar com cores dessaturadas, porque, sinceramente, eu acho mais fácil de harmonizar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ao invés só de cores monocromáticas, cor monocromática é fácil pra caraca de harmonizar. Você chega na paleta, a paleta funciona. Quando você trabalha com cores, por exemplo, adjacentes, continua sendo razoavelmente fácil de se trabalhar. Porque você tem matizes já mais próximas de uma principal. Então, elas não contrastam tanto, certo? Mas se eu colocar uma saturação extrema disso daqui, para mim é quase impossível de eu conseguir montar uma composição com isso. Eu, Maurício, não tenho experiência. Não é que não seja possível. Eu, Maurício, não tenho experiência suficiente para conseguir montar uma composição com cores tão saturadas quanto essas e que funcione. Mas se eu desaturar elas, para mim já funciona muito mais. Eu já acho muito mais fácil criar uma composição com isso. Certo? Se, ao mesmo tempo... Bom, aí você tem vários tipos de sistemas de cores, né? Cores tríadicas também funciona, certo? Então, você tem uma infinidade de formas de criar isso. E é muito legal que ele vai te dando ali a paleta, e o que eu acho ainda mais legal, ele cria composições baseado nessa paleta que você está colocando. Então, por exemplo, vamos lá para exemplos. Baseado naquelas cores que estavam lá, ele vai criando composições diversas para você poder avaliar se elas funcionam ou não funcionam. Claro, são composições aleatórias, né? Ó, eu não gostei de nenhuma das outras, mas essa daqui eu já achei que funcionou legal. Fecha. Vou trabalhar aqui com a monocromática. Monocromática é quase impossível não funcionar.
Claro, né? É muito fácil criar composições com cores monocromáticas. Bom, pelo menos eu acho, né? Sei lá. É difícil ela não funcionar. É um sistema fácil de você criar uma escala de cores interessante. Certo? Já o da Adobe, o que o da Adobe, sinceramente, eu acho mais legal? Eu tenho aqui, além do disco de cores, que eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Cores análogas, monocromático, né? Tríadicas, né? Basicamente as mesmas coisas que tinha lá, só que eu acho mais fácil de mexer naquele. Eu acho o resultado visual mais interessante, mais simples. Mas eu tenho aqui, por exemplo, extrair tema. Aí é muito legal, porque eu posso vir aqui e colocar fotos que eu goste para poder fazer uma avaliação da escala de cores delas. Então, por exemplo, eu tenho aqui que eu quase usei foto sua, Gabriel, que você estava pintando hoje. Por exemplo, aqui tem uma pasta, por exemplo, de fotos que particularmente me interessam, mesmo que elas sejam gritantes em termos de escala de cores. Se você for prestar atenção, é até muito engraçado, porque elas são massivamente desaturadas, certo? Mas isso diz muito a respeito de mim, eu, Maurício, que eu gosto de cores pastéis, de cores desaturadas, né? Então, se você prestar atenção, elas são super desaturadas. Ó, que legal! É para combinar um rosa e um azul, que a princípio não são tão... Cara, o que eu vou fazer com essa imagem aqui, por exemplo? Vamos lá. Vai. Essa daqui. Vou vir aqui, selecionar no arquivo do computador. E aqui. E ele me pega quais são as cores predominantes dessa foto. Apesar disso, eu consigo manipular para fazer o que eu quiser. Porque, por exemplo, eu tô achando que essa daqui essa vermelha escura está contrastando demais, não me interessa tanto. Não tem problema. Eu posso vir aqui e ficar regulando até eu montar uma paleta de cores que me seja interessante a partir dessa imagem. Eu acho isso aqui do caramba, assim. Eu acho muito bom, sabe? Muito bacana, para falar outra palavra, né? Substituir imagem. Vamos pegar uma outra aqui, por exemplo. Essa daqui. Acho tipo assim, são cores absolutamente improváveis e que funcionam bem se bem misturadas, né? Olha lá. Então, é muito legal. A minha primeira sugestão é, talvez você não faça um trabalho visual, prancha de arquitetura, certo? Vamos fazer ou sei lá, né, por qualquer razão, um projeto mesmo, que eventualmente vai estar envolvendo muitas cores, esse tipo de coisa. Mas, principalmente, para comunicação visual, montem uma escala de cores para vocês começarem a trabalhar. Vai ser muito mais fácil para vocês constituírem toda uma prancha baseada num determinado sistema de cores que você estabeleceu anteriormente, ele fica tentando aleatoriamente no momento em que você está fazendo. É muito mais simples você começar elegendo uma escala de cores, né? Ou seja, uma paleta para você poder trabalhar, e você monta a comunicação a partir disso. Perguntas, pessoal? Não? Bom, basicamente isso, a gente já estourou um pouquinho nosso tempo. Saúde, Renato. Enfim. Então, assim, espero que tenha sido útil para vocês, certo? A ideia aqui, na verdade, é trazer atenção para... É muito engraçado isso, porque, na verdade, quando a gente fala até em cores primárias, é meio louco. Então, vê que, na verdade, existe 1 milhão de sistemas de cores primárias. Eu falei de 2, que é o sistema da síntese aditiva e síntese subtrativa. Mas, na verdade, gente, vários artistas tinham suas próprias paletas de cores primárias. Leonardo da Vinci, mesmo sozinho, ele tinha várias paletas de cores primárias, que ele misturava para conseguir todas as outras, sabe? Então, assim, isso é, na verdade, uma discussão muito mais longa, obviamente, mas a ideia aqui era justamente passar para vocês alguns parâmetros para vocês poderem, inclusive, escolher cores mais sabiamente, compreendendo, afinal de contas, como é que os sistemas de cores funcionam, qual é o contexto no qual vocês estão inseridos, se vai ser cor luz ou cor pigmento, e, principalmente, facilitar para vocês, no momento que vocês vão estar criando algum tipo de comunicação, e aí, por comunicação, entendo, inclusive em arquitetura, vocês literalmente poderem criar já, partindo do pressuposto, escolhendo já uma escala de cores para vocês poderem trabalhar, ou testando várias delas. Ok, pessoal? Maravilha. Parar de compartilhar aqui, então. Interromper a gravação. Alguma dúvida ou podemos encerrar, pessoal? Fiquem à vontade. Se vocês quiserem perguntar, eu posso ir a noite inteira aqui afora para a gente poder ir longe nisso aqui. Tem um vídeo muito legal no YouTube, se vocês quiserem ver depois, que é do Vanta Black, que é uma experiência que o maluco faz de pegar... Bom, se o Vanta Black se propõe a ser a tinta mais escura possível, que absorve a maior quantidade de luz possível. Teve uma pessoa que pegou a luz artificial mais forte já produzida pela humanidade e colocou, bom, o que acontece se eu me dar uma superfície com Vanta Black e colocar uma luz tão forte nela? Ela começa a pegar fogo. Lógico, ela está absorvendo tanta energia que ela esquenta pra caraca. E ela começa literalmente a pegar fogo. Eu vou mandar esse vídeo pra vocês, é muito legal. É meio idiota, né? Dessas coisas do YouTube, mas é massa. Enfim, mais ou menos isso. Ok, pessoal.
Bom, enfim, é isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Logo mais eu já posto vídeo. Acho que amanhã, provavelmente, né? Porque ele deve ficar processando agora à noite. Tá bom? Obrigada, professor. Foi Valeu, incrível a professor. aula. Muito 10, cara. Maravilha. Se a gente ficava lá, isso ia ficar, uau, não tô acreditando. Se fosse presencial, só sairia isso. Maravilha, valeu, gente. Um abração. Boa noite para vocês. Professor. Boa noite, professor. Obrigado. Pode perguntar. Mas não tem a ver com essa aula, é com a aula de computação. A entrega do arquivo é pra gente fazer em PDF ou em DWG, ou arquivo Sketch? Não tem entrega nenhuma de computação. Professor, tá lá. Tá aberto, a entrega podia daqui 5 dias. Não, desencana. Porque então a data tá errada, fica tranquilo. Não, imagina, Então, eu nem ensinei como fazer aquelas coisas, tá maluco, velho? Não, cara. Não. Aquilo ali a gente vai fazer em sala de aula, cara. Ah, tá. É que eu já, mas... Desencana, pode descansar, cara. Ok? Podem perguntar mais coisa, mais alguém tinha aberto o microfone? Enfim. Vocês fiquem à vontade, Acho que foi o gente. Vinícius, mas aí saiu. Professor, as paletas que o senhor pega, assim, o senhor pega de referência, assim, ando por aí, gostei e tiro foto? Então, o que acontece? Bom, na verdade, é que eu nunca mostrei pra vocês, eu nunca mostrei minhas fotos pra vocês, mostrei? Não. Eu era fotógrafo. Eu trabalhei entre os anos 2007 a 2011, eu era fotógrafo de palco. Sabe? Deixa eu abrir algumas coisas aqui para vocês, então. Vamos lá. Aproveitar que não está mais gravando. Isso explica algumas coisas. Tá aqui. Aqui tá gravando. Ih, caraca. Peraí, não foi gravação.